Ora, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast O Resto é Bola. Tenho aqui outra vez os meus dois comentadores favoritos. Exato. Posso dizer, não tenho outros. Foi os que me arranjaram. Não havia budget para mais. Afonso Figueiredo aqui à minha esquerda, Zorlac aqui à minha direita. Meus caros, estão a sentir este cheirinho assim no ar? Cheira a derby? Não cheira? Cheira a derby? Cheira a título? Cheira a título? Primeiro, cheira a título. Eu já falei disso, mas não somos favoritos. Sporting não é favorito. Eu acho que cheira muito a título. Mas eu gostava calma, que não cheirasse. sem atirar favoritismos. Mas cheira a título? Acreditam que o título vai ficar decidido mesmo no derby? Eu acho que sim. Ok. Tu também? É o que eu digo. Isto dava para uma série. É um final que toda a gente quer quase. Sabes porquê que eu acho que sim? Porque o empate... Eu acredito muito. O empate é muito melhor para uma equipa do que para outra. Apesar de não ser decisivo, Sim. porque eu estou todo borrado com o Vitória em casa. Mas... porque será, não é? Porque será por causa do trauma deste fim de semana. É que o Vitória é bem mais complicado. Estava tranquilo, mas e não deixei de ganhaste estar. lá. Exatamente, já tínhamos falado disso. O Gil Vicente já encaixou bem contra o Sporting antes em 2 jogos esta época e volta a encaixar bem. Já vamos lá. Mas eu, como o empate é claramente melhor para um do que para o outro, eu não acredito no empate. Eu acho que é o tudo ou nada. Epá, eu acho que vai entrar uma bola aos 85. Ei. Dos minutos finais. Será decidido nos minutos finais. Eu acho que é difícil haver um jogo em que cheguemos aos últimos 10 minutos com uma vantagem de 2 golos para alguma equipa, seja para o Benfica como para o Sporting. E isso deixa o jogo ou empatado ou na distância mínima. Certo. E eu acho que há golo aos 85, a não sei porquê, mano. Então acreditas que a haver campeão é Sporting? Não. Não? Não. Eu acho que o Benfica é favorito, já falámos disso. Não, mas a haver campeão no derby. Não. No derby. Eu acho que o Benfica é favorito. E o Benfica ganhando 2-0 é campeão em casa. Mas não é fácil. Já não ganha uma distância de 2 golos. É uma estatística... São os últimos 15 derbys na Luz. 15 anos, não 15 derbys. Os últimos 15 derbys na Luz entre o Benfica e Sporting, o Benfica nunca ganhou por uma diferença de 2. Isso vale o que vale, não é? Estatística. É estatística, claro. Se calhar, mas nesses 15 se calhar mereceu ganhar algum. Certamente. Porque eu lembro-me de exibições paupérrimas do Sporting na Luz. Aquela que o Bruno Fernandes faz um gol de livre no... Lembram-se? Para a Taça de Portugal? Sim. O Benfica podia estar a ganhar 4-0 e o jogo ficou 2-1. Lembro perfeitamente. Mas aquilo também era uma equipa de marretas. Sim. Santa Maria. Bem, a verdade é uma. Não há volta a dar. Certo. O derby agora é mais que decisivo. Tudo ou nada. É praticamente tudo ou nada. Nunca vi na minha vida. 42 anos eu não me lembro de um derby assim. Eu sou menos 10 anos e também não uma pode ir para o Marquês e a outra também. Portanto, isto é uma coisa para desfrutarmos. Sim. E depois, e alguns dias depois, temos a taça. Mas isso eu já acho que vai ser um bónus. A malta quer mesmo é ser campeão. Yeah. Eu acho. Se me dessem a escolher... Isso depois, obviamente, queres ganhar o Jamor e é a festa de Jamor. Mas o campeonato é o campeonato. Isso aí Se ganhar o campeonato, tudo o que vem a seguir é bónus. Bem, Benfica e Sporting ganharam outra vez este fim de semana. Curiosamente, as duas equipas acabam por vencer, mas de forma um pouco tremida, se é que posso dizer. O Benfica, na minha opinião, teve uma primeira parte muito positiva, mas a segunda parte acaba por ser já em esforço, a tentar segurar ali a vantagem. E o Sporting foi um pouco ao contrário. A primeira parte, se calhar, muito pouco Sporting, para um Gil Vicente muito confortável em Alvalade. E depois uma segunda parte em que já foi a carne toda no assador. Até o Yulman teve que ir lá para dentro para tentar segurar ali o meio campo. Como é que vocês dois viram estes jogos? Primeiro o Sporting, sendo sportinguistas, vou dar prioridade ao vosso clube, mas depois também o jogo do Benfica. Afonso? Olha, infelizmente vi em casa, não fui ao estádio e custa-me muito não ir ao estádio. Eu acho que sofro o triplo quando não vou. Sinto um bocado aquela falha de não estar lá presente para poder dar o meu apoio. E ver em casa é duro, até porque a minha mulher ao intervalo foi adormecer a minha filha e não podíamos fazer barulho. Ou seja, festejar golos em modo silencioso, da maneira que foi ainda por cima, foi duro. E foi um jogo que eu esperava que fosse difícil, até porque eu venho a dizer, esta ansiedade cresce no fim, é normal, os jogadores são pessoas como nós, também sentem aquele nervoso e acho que isso fez-se sentir muito dentro do campo, mas não esperava que fosse tão difícil como foi.
trouxe-me algumas vibes de Jenny Katam naquela baliza, no fim do jogo. Portanto, traz-me muito boas memórias daquilo que aconteceu. Agora, eu sou realmente aquele adepto que prefere muito mais ganhar com um gol no último minuto do que propriamente ganhar por 5-0. E digo isto constantemente e os meus amigos dizem: ei, gostas de sofrer? Epá, eu gosto de emoção, o futebol traz esta paixão, dá vontade de chorar, de beijar a pessoa que está ao teu lado, e é tão bom chorar de alegria, é uma sensação que o futebol nos dá. Mas deixa-me dizer também que já marquei um eletrocardiograma para amanhã, ou seja, isso vai definir se vou ao Estádio da Luz ou não. Portanto, só depois disso é que poderei... Sportinguista faz checa para o coração todas as semanas. Sem dúvida, mas pelo sim, os pelo cardíacos não, já morreram, mano. prefiro que me digam ali. Podes morrer de outra coisa, mas melhorou. cardíaco não é. Mas melhorou. Antes era todas as épocas. Sim. Agora já pode ser Não, semana a semana. Mas é semana a semana. A gente Há sempre corra bem alguma ou corra coisa. mal, aquilo é sempre uma dor de cabeça. Vais perguntar aí ao pessoal: mas com o Amorim estávamos mais seguros. A gente estava agarrados ao terço igual, mano. A gente já tem tantos anos batidos de sofrimento ao fim de semana. E com o Gil Vicente que digamos, lembras-te do Coates? Pois foi, nos últimos minutos, é verdade. E agora foi um pupilo dele, que eu fico muito feliz. Se bem que o Eduardo Gil Quaresma. Vicente também merece este brilho, porque parece que não, mas despediu o João Pereira. Portanto, o meu grande obrigado ao Gil Vicente. Gil Vicente, pá, grande respeito a esta época. Muito obrigado à gente de Barcelos que nos está a ouvir. Muito obrigado. Temos gente do Minho nos comentários. Claro, epá, e olha, todo eu lado. vou logo por aí antes de responder à tua pergunta, porque eu tenho uma ideia bem diferente, vi o jogo em diferido, já sem o calor pronto, aquela felicidade, Do direto, portanto já sabia o que é que tinha sim. acontecido. Grandes golos dos finalizadores, do Maxi e do Quaresma. Acho que a bola do Maxi não é fácil. Para não de primeira. E junto ao E poste. vem meio assim enrolada do remate. E a recepção do Quaresma orientada, sabe perfeitamente o que está a fazer, mata a bola para a frente mesmo para ficar ali mesmo à livre. Ela vai ficar de uma maneira, entendes? Aquilo Sim, parecia perfeito mesmo. Ele depois olha para a bola, parece um tipo do pool, não é? Do snooker. É mesmo perfeitinha, E a vai calma. atacada daqui, A calma que teve. sabe perfeitamente o que está a fazer, e acho que é um miúdo que merecia, porque quer queiramos, quer não, nós temos uma paixão muito grande pelos jovens, não é? Mas o Quaresma ainda não é consensual, porque há muita gente que duvida, não é, da capacidade de concentração dele, da capacidade física dele, não é? Portanto, ele chocou com o Ruben Amorim, teve 2 empréstimos completamente falhados, seja no Tondela, onde teve oportunidades, seja na Alemanha. Portanto, tudo bem. Acho que ele merecia e pode ser muito importante para um ativo que nós temos ali, em que eu acredito. Eu acho que ele tem qualidades inegáveis e é muito jovem. E parece-me ser uma boa pessoa, uma pessoa alegre, brincalhona, etc. E nós já vimos tantos profissionais de altíssimo nível no futebol que têm um bocadinho esse lado goofy. O Pote é um deles, por exemplo, toda a gente reconhece que o Pote é um brincalhão nato. O próprio Ruben Amorim. Era assim. Também, exatamente. Portanto, esse é o primeiro ponto. Agora, o Rui Borges, mano, é uma merda, mano. Não... Epá, eu sei que eu tenho que apoiar até ao fim, entendes? Eu não quero fazer... Calma, Zorlac. Respira, é mesmo respira, mau, respira. pá, é horrível. Respira. Eu não gostaste do sprint? Gostei muito do sprint. Fez mano. lembrar o Mourinho. Foi espetacular, mano. Por acaso fez. E meu, eu não... O que é que não assim, gostaste? Eu percebo, atenção, ok? O mais importante é não fazer o que os benfiquistas fizeram na época passada. Que era estar na luta por tudo e era lenços brancos todos os fins de semana ou quando havia algum... E na luta por tudo. Sim. Na luta por tudo. Sim. Com o Schmidt. Portanto, eu não quero estar ali a enforcar o homem antes de tempo. Entendes? Mas o problema é que agora, aqui nesta mesa, nesta cadeira, eu também não posso ser aquele tipo que ganhou Vamos 6. atirar para debaixo do tapete. Muitos parabéns. Olha, ganhámos o campeonato. Ganda Rui Borges, o Salvador. Olha, perdemos o campeonato. Aí é bem. Vamos para a forca. Entendes? Não posso ser esse tipo. Mas é o que vai acontecer. Eu prefiro, está bem? Mas eu prefiro falar antes. E eu continuo na minha, pá. O Não gajo... achas treinador para o Sporting? Há malta que não acredita que o Rui Borges, não sendo campeão, que continue. Eu continuo na minha, ok? Eu percebo tudo, todas as desculpas que ele tem,
em relação ao plantel, ao esquema que não é o dele, a entrar num plantel deprimido. As lesões. Às lesões, o plantel ser curto também para lidar com as lesões, as próprias lesões em si, que são em sítios fulcrais e de jogadores que partilham a mesma posição e tudo mais, portanto são umas em cima das outras. Mas não achas que foi mais fácil para um Rui Borges pegar num Sporting pós-João Pereira do que, por exemplo, pegar num Sporting pós-Amorim? Não, isso é completamente diferente. Isso aí é óbvio, é completamente diferente, isso é óbvio. Um treinador para pegar, já tínhamos falado disso, tinha que ser um nome consensual, tinha que ser mesmo aquele nome que chega ao balneário e os jogadores sentem alto, que isto ainda pode ser melhor, entendem? Portanto, aquele que já, um treinador com 0 jogos na Primeira Liga, ou o treinador do Moreirense / meio ano no Vitória, pá, isso dificilmente vai ser consensual. Portanto, eu dou-lhe muito mérito em muita coisa, ok? E dou-lhe muitas desculpas, entendem? Mas ele não consegue desatar um jogo sem o jogo se desatar a ele próprio. Isso é raríssimo nós termos um jogo do Sporting em que o adversário encaixa bem na gente, porque nem encaixou nos primeiros 10 minutos. Sim. Os primeiros 10 minutos a gente podia ter desbloqueado aquele jogo, a bola não entra, são 2 lances ali para o trincão e não sei o quê. Mas atenção que é o dedo do Rui Borges que acaba por ter... Não é nada. Ele fica a dormir a primeira parte inteira, vê que o jogo foge, não faz nada, não mexe nada, não mexe no intervalo, vens no intervalo igual, e depois o pessoal vai dizer que é as substituições aos 60 minutos e a entrada do Yulman. Pá, que sem dúvida que faz diferença, porque quando falamos de jogadores daquela qualidade, é óbvio que há uma dependência no meio campo, ainda para mais com lesão do Bragança e tudo mais. Pá, tudo bem. O primeiro gol é um remate do Arder. Certo. O Arder também vem do banco. Sim, é uma carambola. Uma carambola que calha para o Max. Chouriço. Pronto, é verdade. São 2 assistências, uma é do guarda-redes e outra é das costas de um tipo qualquer. Portanto, aquilo nem sequer é uma jogada que se aproveite. Não há dúvida que as finalizações têm altíssima qualidade, atenção, mas aquilo não são jogadas sequer. E repara, o primeiro remate à baliza é o gol do Maxi. Aos 81 minutos, ou o que é? Sim. Mano, o homem não faz nada para corrigir. Nem na maneira como te mexes, nem como te posicionas, nem como procuras. Ele não faz literalmente nada. Ele, taticamente, fica a olhar, a dormir. E tinha de arriscar, a perder ao intervalo. Não é só o arriscar, é fazer diferente. Sim. Altera, diz aos jogadores, não saiam assim. Foge desta marcação ao meio homem, ou arrasta-me esta marcação ao meio homem para ali, para tu poderes aproveitar este espaço que se vai criar aqui. Desbloqueia-me o jogo aqui. Mas não, super previsível, super engonhado, toda a gente a ver. A equipa do Gil Vicente é encaixada no Sporting e ele não faz nada. Se tu disseres, mas ele fez e não resultou. Quantas vezes é que nós vemos a equipa, o Amorim, um bom treinador, a tentar alterar, tendo em conta as contingências do jogo, e não resulta. Ele está a dar soluções e as soluções não funcionam. Sim, depois diz, mexeu mal. Pronto, mas tu olhas e vês. Sim, também sinto que ele há muita... Ele fica apático ali. Não, aquilo não muda nada. Ele não soluciona nada. Ele, do ponto de vista tático, fica ali. E Afonso, achas que os comentários, por exemplo, sobre o Gil Vicente, a forma como eles entraram em campo, com um bloco médio-baixo, como disse o Rui Borges, eles que depois se tornou cada vez mais baixo na segunda parte, também a dizer que o Gil Vicente jogasse assim, com o compromisso competitivo que teve em Alvalade, que teria mais pontos. Achas que também ficou bem, o Rui Borges? Tipo de comentários? Eu percebi onde ele quis chegar, porque a verdade é que há coisas que se passam no campo que são no mínimo estranhas, e eu percebo perfeitamente o que ele quis dizer, mas nem quero ir muito por aí, até porque sou amigo do César Peixoto, tenho alguns amigos também. Os meus pésames, então. Também tenho alguns amigos daquele lado e não quero entrar muito por aí. A verdade é que vimos atitudes de jogadores que não são normais. E quando não é normal que depois haja esta cabeça quente. Eu acho que, obviamente, que se calhar não é bonito falar aquilo, mas ele não disse mentira nenhuma. Estás a falar do lance com o Jóqueras? Esse e outros. Vi claramente jogadores à procura de algo mais e isso não é normal. Isso é muito mais do que estar apenas a disputar um jogo de futebol. Não, é estranho e foram eles que fizeram que se levantassem essas suspeitas. Eu dou muito mérito à maneira como eles foram jogar. Surpreendeu-me o 4-2-4, aquele início assim, pronto, olha, não vai ser uma linha de 5, jogo aberto, eles a pressionar alto, vai haver espaços. Gostei muito desta maneira. Depois acho que o Gil acaba por perder um bocadinho porque recua bastante, e tu a recuares tanto no terreno, estás a ceder, às tantas alguma vai entrar, estás a chamá-los. Também estava com essa sensação quando estava a ver o jogo. E as equipas ganham quando Mas não és bipolar. Não é, vês o outro a fazer isso e dá-te a sensação que te vais lixar, mas quando és tu a fazer isso dá-te a sensação de que vais ganhar.
É que o Rui Borges é assim. Pois. Quando vê o outro a encostar tudo atrás porque já não tem pernas e está a ganhar um 0 em Alvalade a 20 minutos do fim, atenção que o jogo vai melhorar para nós, porque para melhorar antes eu não sei como. Porque ele não sabe mais. Certo? Mas quando é para encostar e para meter 2 defesas esquerdos e 2 defesas direitos, como vimos na segunda parte no Dragão, contra um Porto que é horrível a jogar a bola, atenção, correto? Se fosse contra outro Porto eu até admitia, até podes meter 3 centrais e 7 centrais e 2 guarda-redes. Pá, eu lembro-me desse Porto. Agora contra este Porto... Pá, desculpa lá, mano, isso não pode ser. É muito defensivo. Eu também Desculpem acho que lá, tem coisas... eu percebo os defensores do Rui Borges, eu respeito perfeitamente a opinião de toda a gente, ainda para mais no futebol, as coisas têm, e eu nem sou um especialista na matéria, mas eu vejo o jogo com a cabeça e com o coração. Existem imensos indícios que do ponto de vista tático, ele não serve para treinar o Sporting. Existem indícios também que do ponto de vista psicológico, mental, de mentalidade, não é treinador para um grande. E há muita gente que concorda comigo e percebe perfeitamente o que eu estou a dizer. Nem vamos para a comunicação, porque essa comunicação eu acho que é um bocadinho. O que ele tentou dizer é um bocadinho o que toda a gente diz. Que é aquela coisa do... Antes do jogo diz... Todos dizem... mas a classificação é mentira. É mentirosa. Não é quando vais jogar ali contra uma equipa para não descer... Eles jogam mais do que a classificação e não sei o quê. Dizem sempre isto. Cuidado, certo. Que isto é uma equipa traiçoeira, bem Isso montada. É politicamente correto. Dizem sempre isto no pré-jogo. E no pós-jogo, quando existem dificuldades, dizem muitas vezes grande jogo também do adversário, também há mérito do adversário, e acredito que com exibições destas, eles estariam noutro nível na tabela. Que é quase como quem diz, levaste 0 pontos, mas vais escolher esses pontos. Portanto, porque eles perderam na mesma. Sim. E perderam bem, correto? Mas não achas Agora, como um pouco de sobranceria no comentário? A maneira como ele diz... Mas isso são outros 500. Não Mas vamos outra entrar vez. por aí. Ele lança mesmo. o tema, mas depois foge. Mas são mesmo. Ele deixa só no ar. E que eu não tenho dúvidas que há outros 500 no futebol português. Que Sim, eu passei por isso. Há ali uma data de coisas que são estúpidas no jogo. Portanto, eu vou-me focar naquilo que nos importa. Sim, eu também, é isso. Mas tivemos um árbitro de apitar tudo o que caía. Tivemos uma equipa a mandar-se para o chão em tudo o que era bolas divididas. E como é que ele não vê o penalti a olho nu? Explica-me. É isto que eu vi logo que era penalti do Santos Justo. Ele precisa de ir ao VAR, mas o homem chega atrasado. Qual Sim, é a o penalti dúvida? é claro. Qual é a dúvida? O penalti de São Justo é claro. Quem é que tem? Sim, mas Eu ele não também tem as entendo. costas quentes. Nesses Não, lances, mas eles têm as lá costas está. quentes. Eu acho que ele erra, acaba por errar para todos os lados e às tantas já só faz. Não, é fraco, já só faz é fraco. cagada. É fraco. Eu não estou a Percebes? dizer que tenha sido tendencioso. Marca Eu uma estou a falta dizer em que a que é bola fraco. está no Gil Vicente e ele marca a falta. Isso irrita-me Yeah. tanto. O jogo, a bola era do Gil. Ele marcou tudo, as faltas marcou tudo. Sempre que ia um tipo no chão, apitava. Certo? Foi o jogo todo assim. E depois os jogadores começam a perceber-se disso. Claro. E quando começam a ter menos espaço ou menos proximidade com os colegas, porque há jogadores que estão mais afastados dos colegas, veem que não têm ninguém com quem jogar, veem que a receber aquela bola tinham que fazer a melhor recepção da carreira. E portanto, mesmo fazendo a melhor recepção da carreira, a jogada dificilmente tem alguma coisa. Porque não tem com quem jogar, não tem com quem se relacionar diretamente. O gajo o que é que vai fazer? Vai encostar, vai cair no chão, senta-se no chão e depois o árbitro apita e eles conseguem subir e não sei o quê. E nós vimos, e os árbitros vão nesta cantiga. Não estou a dizer que o árbitro tenha sido tendencioso ou não sei o quê, mas foi só mau. Sim. Depois, logo as picardias com o Guioqueres acho que ficaram na retina de toda a gente. Depois o teu amigo César o Peixoto, não estou a dizer que não seja um futuro bom treinador, até porque ele como jogador era bastante inteligente, porque ele não era com a bola no pé que ele era bom. Ele Tecnicamente era bom. Muito. Não tinha era pace, não tinha corrida. Não, e teve lesões gravíssimas. Não é só isso. Ele não era nada especial, pá. Tecnicamente eu acho que o César Peixoto era muito bom. O homem ganhou a Liga... X. Ganhou. Não jogou, mas estava nessas equipas. Liga dos Campeões, Liga Europa. Era sofrível. Sempre Correto. teve... Era sofrível. Eu acho que ele em E termos foi um de jogador corrida de Jorge não era... Jesus sempre... Em termos de corrida, ou seja, não tinha, Era sofrível. não tinha o Era pulmão sofrível. para outros. Então pensa, por exemplo, para mim era pouco melhor do que um Ruben Amorim como jogador. Mas são jogadores que jogaram nos grandes. Sim, está bem, mas tu entendes que para aquilo que é o jogador que vestiu a camisola do Benfica... Não foi nenhum craque, é isso que tu estás a Pronto, dizer. quantos jogadores no Benfica havia acima do César Peixoto quando ele jogava no Benfica? Quantos? A nível qualitativo? 10? 15? Pois. Sim, mas não foi dos piores. Sim, está bem. Mas na posição dele questão era o que era. É o que não é. Não Mas havia ele muito era mais. bastante inteligente. Ele era bastante Sim, inteligente sempre defensivamente. foi. Isso aí Foi. eu reconheço. Portanto, pode vir a ser um grande ativo que nós tenhamos aqui no futuro como treinador português. Mas isto, o que é que ele quer?
post no Insta, não sei o quê, com Isso os já. leões e com um lobo, aqueles posts dos putos lá do YouTube, Sim. lá do coisa e tal, o meu pai ensinou-me, não sei o quê. Oh, mano, estás calado, Sei mano. que era Gustavo Santos. O que é isto, pá? Exatamente, mas o que é isto? Mas o que é que este gajo quer? O que é que este gajo quer? Já tiveste o teu momento para brilhar em Alvalade e mesmo assim perdeste. Certo? Contra o Sporting do Rui Borges. Pá, perder contra o Sporting do Rui Borges é duro, mano, é duro. Sem Ullmann. Quando encaixas no jogo não podes perder. A partir do momento em que para desatar o jogo só se fores tu, o Rui Borges não o sabe desatar nunca. Correto? Aliás, o Rui Borges até tem vários jogos em que devia ter sido era proibido falar ao intervalo com os jogadores. Não é só um. Em que a gente vem do intervalo pior do que o que já estava. Não é? Portanto, calma. Sim, as Atenção, segundas partes do Rui Borges tendem a ser houve ali complicadas. um mês e meio em que era pimba. E cuidado, porque vimos de 2 fins de semana em que o sinal era diferente para o Rui Borges. E toda a gente reconhece, acho eu e eu também, que há ali um potencial de crescimento, porque ele não é muito experiente. Portanto, eu acredito que ele, não sendo treinador para o Sporting, possa vir a ser. A questão é que isto tem que ser adressado e tem que ser identificado. Ele, do ponto de vista tático, é frágil. É frágil, porque tens que arranjar uma solução a jogar em Alvalade contra o Gil Vicente, que não seja aos 70 minutos, porque o Gil Vicente solucionou-te o problema porque baixou as linhas. Ainda mais, diga-se. E cuidado com outra coisa que eu também ouvi, relativamente ao Gil Vicente, que é, contra o Benfica abrem-se todos, não sei o quê. Mentira, porque eu vi esse jogo do Benfica-Gil Vicente em Barcelos, e foi um jogo muito similar. A questão é que nós vemos o Benfica a chegar ao último terço e a jogar a uma velocidade 5 vezes superior, com uma imprevisibilidade 5 vezes superior, e com um nível de definição e de orquestração daquilo que é o último terço muitíssimo superior. E depois, obviamente, as triangulações funcionam, as finalizações aparecem, o 3-0 em Barcelos tem penalti, se bem me recordo, e golo de cabeça, numa bola parada, também, mas tem vários lances que podiam ter dado golo, e quando tu vês esses lances, inclusive, eu recordo-me de ter um Gil Vicente compacto na defesa, 7, 8, 9 jogadores dentro da área, tal como fizeram agora em Alvalade contra o Sporting. Portanto, pura e simplesmente, os sportinguistas têm que estar atentos a isto. Falámos a semana passada do Anselmi, que há muita crítica, que é do pró-máfia, mas também há muita crítica que eu admito. Eu, se fosse adepto do Porto, eu estava altamente desconfiado daquele treinador. E já lá vamos, Já porque lá vocês vamos, vão querer exatamente. falar, porque este fim de semana o resultado engana. Porque aquilo foi mais uma vez uma exibição muito abaixo do que se pretende. Muito abaixo do que se pretende. E na minha opinião, este Rui Borges vai pelo mesmo caminho. Para mim vai pelo mesmo caminho. Portanto, eu vou já aqui antes do derby. Portanto, quando eu dou o 60-40, até me custa. Até me custa. Nos comentários houve quem desse 65-35. Mas também Para o houve quem Benfica. fosse Sporting. Já lá Mas vamos também aos houve quem comentários. houve Sporting. Mas a minha opinião é esta. Já não é a primeira nem a 10ª vez em que nós vemos um Rui Borges apático que não consegue resolver. E pior é que tu estás em casa, estás no estádio, a tentar perceber o que é que ele está a fazer para resolver, resultando ou não, e não identificas. Tu ficas ali, mas o que é que estamos a fazer diferente? O que é que ele mandou fazer diferente? Mas isto é igual ao que estávamos a fazer há 10 minutos. Isto é igual ao que estávamos a fazer há 10 minutos. Aquele tipo no mesmo sítio, aquele está no mesmo sítio, aquele está a correr para o mesmo sítio. Mas o que é que ele está a mandar fazer diferente? Então, mas isto é para manter? Quantos minutos mais? Epá, É verdade. Eu ao intervalo tirava o Santos, baixava o Debast e metia o Kenda. Metia o Morita e Pote no meio campo e metia o Kenda na frente. Porque tu precisavas de arriscar. Pões mais um gajo ofensivo para a frente, tiras um gajo que está com o amarelo, o Pote vai para o meio campo, vai-se desgastar um bocadinho mais e depois, se fosse preciso, metias Mas o achas Ullmann. que faz sentido continuar a lançar o Pote de início? eu acho que faz. Tendo claramente, ele não estando claramente no foi melhor aquilo momento. que falámos. São 5 meses de paragem. Obviamente que ele não está. E não seria melhor ir a espaços em vez de o lançar logo Eu a acho que é titular? muito mais difícil entrar num jogo. Como suplente, tu entras num jogo em que já está num ritmo altíssimo. É muito difícil tu entrares no ritmo do jogo. Enquanto assim, tu vais apanhando e é mais fácil. Pelo menos digo eu. E é uma coisa que eu sentia muito, era como é tão difícil entrar no jogo, porque aquilo está mesmo num ritmo e tu, por muito que aqueças lá fora, não vais conseguir entrar de maneira a estares ali. Tu dás 2 sprints e abafas. Olha que o Willman não concorda contigo. Porque Entrou muito mas bem. O Yulman arrisco-me a dizer, porque sou muito amigo do Bruno Fernandes e acho também que é outra bitola, mas é o melhor médio que eu vi a jogar no Sporting. Assim, Tens muitos. fala-se muito do Gyökeres, que é um extraterrestre, e não se fala tanto deste
viking dinamarquês, mas ele é um tratado. E temos muitos bons nos últimos anos. Palhinha, Ugarte, Mateus Nunes. Temos jogadores... O Sporting tem tido um meio campo recheado de talento. Ainda ninguém bate no coração do Aldo também. Duscher, pá. Aí também me lembro, número 5. Era argentino? Era um monstro. Era um Bom monstro. jogador, mas este Fazia a aqui- equipa jogar sozinho. Mas este aqui, Osório, é capitão, tem tudo. Ele tem tudo. Até é um gajo bonito. Tem as Até bonito o gajo é, bonito, não é? É lindo, lindo. Eu adoro. Podia fazer uma tatuagem sabes do as gajo. sobrancelhas do Figo. Houve Não. quem sugerisse. Tu nunca viste o Figo a cantar o hino na seleção, em que toda a gente está a cantar, concentrado ou nervoso, e o Figo estava sempre com aquelas sobrancelhas, parecia tipo um Angry Bird. Não é? Fazia aquela cara... Pronto, epá, estava sempre... Ele tinha aquelas sobrancelhas muito carregadas e tu vês que ele entra ali dá ali um clique. E o Yulman faz aquilo Sentes igual. que o homem tem uma... Quando tu olhas para ele, quando tem, e tu vês aquilo, é um Angry Bird autêntico. Quando tu vês aquilo na testa dele, aquelas sobrancelhas do Angry Bird, eu assim, ai, mãe. Mano, é um monstro, mano. É um monstro. Graças a Deus Não há estará no dúvida. derby. Eu acho que por tudo. Sim, mas o engraçado é ser expulso, como foi com o Aroca. Sim. Agora é na Luz e tramar-nos o campeonato. Porque não levou um amarelo agora em Barcelos. Porque às vezes não é? Às vezes o que corre bem vai dar muito mal. E vice-versa. Houve muita malta a temer gente a dizer-me isso, por isso é que eu que disse. possa falhar o jogo com o Vitória e depois seja O seja Zor importante. falou disso e para mim é um dos grandes medos que eu tenho também. É um jogador É porque o fulcral jogo com o naquilo que Benfica promete batalha ali no meio campo e certamente Sim. é muito provável que ali a Já- malta, já há os árbitros médios para o sejam jogo? carregados. Já há árbitro? Temos João Não, Pinheiro ou não? não. Nem queres falar disso, meu. Olha, Já hoje é temos dia- João Pinheiro? Nós estamos Ainda a gravamos normalmente à terça, hoje é dia de Champions, estou preocupado com o PSG, não me Não. quero preocupar com o Pinheiro, quero Nossa, preocupar Champions. com o que me interessa. Não, o Pinheiro não, por amor de Deus, não. Olha, eu aposto que é o João Pinheiro. Digo hoje. É pá, não, por amor de Deus, mano, isso já é mal demais de imensas Eu vezes também seguidas, acho. pá, Eu por por amor mim de era um Deus, árbitro estrangeiro para este jogo. não. Pá, não sei Ia se é buscar o melhor. Colina. Não, exato. Na Exato. reforma. O do clássico Mas, entre Real e Barça. mas aqui, olha, do jogo do Sporting, a minha opinião é esta: mais um jogo que mostra debilidade clara do treinador. Mais um jogo em que a debilidade está lá, é óbvia, está à frente de toda a gente. E cuidado, porque eu queria ressalvar e sublinhar este ponto. Na maneira como nós vemos os jogos, em termos estatísticos, um jogo grande normalmente tem 20% de probabilidade de ser um jogo tranquilo. Para um lado. Uhum. Às vezes acontece, um Benfica-Porto, um Porto-Sporting, um Benfica-Sporting, não sei o quê, em que o jogo é tranquilo para um lado. Existe uma superioridade notória de um lado, um resultado que se começa a construir com alguma segurança no início. Eu acho que depende muito da entrada das equipas. Sim, mas 20% dos derbys e clássicos, jogos grandes, são one-sided. Mas 80% são de resultado, com uma a jogar melhor, uma a jogar pior, ou mais ou menos. As mas passos, sim. sim, a verdade é que são de resultado indeciso até ao fim. Pronto, 80%. Nos jogos contra as equipas pequenas é ao contrário. Temos ali um 25%, 75% é jogo de sentido único e desbloqueado e controlado e 2 geram intervalo. 25%, na minha opinião, são jogos amarrados, em que o tempo joga contra o grande, o tempo vai correndo, a bola não entra, estás a dar pulmão, estás a dar querer, estás a dar mental ao teu adversário. Depois o adversário, porque no campeonato português, e este árbitro compadriou com isso, manda-se para o chão, ludibria ao árbitro, tenta parar o jogo, agora estou lesionado, antijogo, né? Pronto, o típico. E que também já vimos o Sporting do Rui Borges a fazer, atenção, né? Amarelos no guarda-redes e não sei o quê, uma vergonha, uma vergonha, ok? Uma vergonha. Agora, me parece-me admissível. E mesmo as equipas que já foram campeãs, que nenhuma delas vai ser, seja Sporting nem Benfica, nenhuma delas vai ser um super campeão, como já vimos, aqueles super campeões que é, a meio da época a gente já sabe quem é que vai ganhar isto. Não é o caso, não é o caso. Portanto, mesmo não sendo nenhuma delas super campeã, mesmo as super campeãs têm muita estrelinha. E vêm-se aflitas no meio da lama na Madeira, e vêm-se aflitas em Barcelos, e vêm-se aflitas com o Rio Ave, em Vila do Conde, e vêm-se aflitas em casa E contra são os Chaves. são esses jogos que fazem os campeões. Exatamente. Portanto, eu percebo que 20-25% dos jogos contra os mais pequenos, não é? Têm esta coisa. Mas isto, epá, não é o que me apoquenta, pá. O que me apoquenta é que tu tens que ter um tipo a fazer o trabalho dele no banco e a tentar solucionar o que está a ver. E está toda a gente a ver o mesmo. A dizer, olha,
o Gil já encaixou. Entendes? O Gil já encaixou. Agora isto não vai ser bom, ok? Corrige. Tens 5 minutos para corrigir. E ficas ali, até aos 70 minutos, a ver o mesmo jogo. E agora? Epá, eu a ver em diferido, ok? Portanto, eu já sabia que o Quaresma ia marcar um golinho no fim e que o Max ia mandar um galho. Meu, eu estava maluco. Eu imagino, tanto que eu ligo à minha mãe a perguntar-lhe como é que é, porque a gente não tem Benfica TV, porque não temos a televisão contaminada, e perguntei, não é? Temos a televisão contaminada. Estou a brincar. E perguntei-lhe, mãe, então mas onde é que vais ver o jogo? Queres que eu te vá buscar? Que eu te leve a algum sítio para veres o jogo? E a minha mãe disse, não, senti-me mal no jogo contra o Gil Vicente, não quero ver o jogo. Vou ouvir Vês? na rádio. E ainda dizes que eu não tenho que ir fazer o eletrocardiograma. E eu, mãe, sentiste mal? E a minha mãe virou-se assim, tu viste o jogo? Eu, vi. Ainda bem que te sentiste bem, porque é que sentiste mal porque é sinal que não estás demente. É normal, não é? É normal. Foi o que eu lhe disse, não é? É aquela coisa do, pronto, estás deprimida, mas ainda bem porque faz sentido. Sim. Exato. Jogo do Benfica. Já não falamos sobre o jogo do Benfica. O jogo do Benfica também foi um pouco sofrido. A primeira parte não parecia que o jogo fosse para esse lado. A verdade é que o Benfica, os primeiros 45 minutos, muito fortes, muito dominantes. Mas depois a segunda parte, houve ali qualquer coisa que... Houve o golo, sofreram o golo. A saída do Amdouni, a mim, parece-me que mexeu muito com a equipa, porque depois o Sheldrop não entra com a mesma dinâmica. Lá está. Entrar no jogo. Pois. E eu queria que vocês também falassem um pouco sobre o jogo. Não sei se viram o jogo ao vivo, se viram em diferido, se viram o resumo, pelo menos. Eu aqui acho rápido. Eu posso ir primeiro porque eu acho rápido. Vai. Porque sou muito rápido. Vi o jogo em diferido, todo. Parece-me um jogo em que o Benfica resfriou, ligou demasiado cedo a cabeça para o derby. E é normal. Parece-me um jogo em que, quer queiramos, quer não, o facto do Carreras não estar e estar o Dallas à esquerda e a ganhar 2-0, trocou umas dinâmicas à esquerda do meio campo. Portanto, havia um deambular, um desequilíbrio que não é natural quando vês o Benfica a construir. Daí, se calhar, o Amdouni também ter estado mais em jogo. Mais na esquerda. E porque eu acho depois que a equipa ressentiu do género, se vier algum problema vem dali, daquela adaptação. Eu acho que a equipa também se ressentiu mal no meio campo, no processo de construção, e depois leva o susto do penalti e depois leva o golo, e não há maneira de não tremer um bocadinho, claro. Acho que qualquer equipa pode tremer ali, mas sim, é um jogo que o Benfica complica. Mas eu consegui ver do ponto de vista tático uma outra nuance em que tu vias que havia ali um espaço que não estava coordenado, que não estava habituado a funcionar daquela maneira. Portanto, havia ali um anticorpo. Entendes? Portanto, a partir do momento em que o jogo se torna controlado, e ok, não vamos deixar descontrolar agora... Mas o anticorpo é mais a ausência do Carreras do que a presença do Dal, é a adaptação eu acho que é a adaptação do Dal... que não tem ritmo na mas posição. Atenção, eu acho um excelente jogador. Excelente, também gosto. Eu gosto muito dele, acho que tem ali acho que a Roma não vai deixar. Eu vai acho deixar que ele tem ficar no coisinhas Benfica. que a mim, como defesa esquerda, já me conquistam. Era um jogador que eu gostava de ter no Sporting. Mas não está ao nível do Carreras, obviamente. E tu falas, o Carreras dá coisas, aquela explosão dele... sim, é óbvio. A mim parece mais uma questão de confiança da equipa. Acho que a equipa desconfiava do lado esquerdo. E tu notavas isso no posicionamento dos médios e a equipa estava ali com o anticorpo, que era uma preocupação específica. Imaginas o Sporting a defender um 2-0 com o Ristovski a titular. Tu já sabes de onde é que vem o erro. Percebes? Pronto. Eu não estou a dizer que ele seja o Ristovski. Também não é preciso estar a trollar de propósito. Né? Também... Yeah. Logo pelo nome já sabia que ali coisa boa não vinha. É o Besqui. Agora é o Besqui na defesa direita do Sporting. Já ardeu. Mas percebes o que é que eu quero dizer, não é? Eu acho que havia ali uma preocupação. Protege o Dal. Entendes o que eu quero dizer? É do género. Protege o Dal. E esse proteger do Dal desequilibrou um bocadinho. E depois vem aquele nervosismo ao de cima, porque o jogo estava tranquilo. E o 2 era perigoso, sempre. Claro que sim. O que é que tu achas do Amdouni? A entrada do Amdouni? É incrível. Acho muito bom jogador. O Bruno Lage acaba por se surpreender um pouco quando não coloca o Di Maria, mas ou estavas à espera que ele colocasse o Di Maria já para ganhar algum ritmo de jogo? Sou sincero, esperava. É porque é preciso não esquecer... Já não joga há um mês.
ele já não joga há quase um mês, ele não joga desde dia 19, o derby já é dia 10. Foi com o Vitória. Exatamente, Vitória ele sai Sport lesionado e esperava-se que ele somasse alguns minutos, que fosse lançado se calhar a titular, até era um jogo importante, mas se calhar o adversário não era assim tão exigente. Sim. Mas ele lança Amdouni e o Amdouni faz uma exibição muito, muito positiva. Mais uma, para mim. Eu acho que é um excelente jogador, não engana também. Muito técnico, muito rápido, finaliza muito bem. E acho que o Benfica ganha muito com este jogador. Não percebi ao certo se tem uma lesão que seja impeditiva, está no derby. Ainda não está Espero confirmado, mas pode falhar. Eu sou Mas pode sincero, falhar eu logo. não gostava porque este jogo é tão bom e mexe com tanta coisa que eu gostava mesmo que pudessem, por mim até voltava o Bragança, voltava toda a gente, que era para termos as forças As todas duas de um lado equipas. e do outro. Portanto, eu gostava genuinamente que o Amdouni recuperasse, porque acho um excelente jogador, como acho o Sheldrop, o Di Maria, mas surpreendeu-me o Di Maria não começar de início por aquilo que falámos, de ganhar algum ritmo competitivo. Não sei se estará a guardá-lo para o derby, mas como também temos visto no pote, faz moça este tempo de fora, portanto também não vai ser aquele Di Maria que já não era, de explosão, mas com 2 cruzamentos mete um jogador na cara do gol e é aí o meu medo sempre que o Di Maria está em campo. Mas Tira. esperas que seja titular? Eu acho que sim. Não sei se Bruno Lage vai ter personalidade para não meter o argentino a titular num jogo destes, principalmente. E é um jogo que também requer alguma experiência. Eu acho que titular não vai ser. Acham que não? Eu acho que sim. Vem de lesão durante muito tempo. Mas não deixa de ser o Di Maria. Sim, mas eu acho que é aquela coisa como o pote. Já dá para 60 ou só para 30? É que só dá para 30 não pode ser de início. Sim, Já tem e que depois ser... tem que respeitar essas... Mas Eu podes, acredito mas que seja mais o Patrinho. podes inverter a situação. Colocar o Di Maria, que é claramente o jogador estrela, não é? Sim. Deste plantel. E tirá-lo. E depois colocar, quando for necessário, nos últimos minutos, se calhar um jogador com mais competitivo, que seja mais competitivo na Ele tem que pressão, disputar 60 minutos. como o Sheldrop, por exemplo, que Sim. é mais pressionante, um Amdouni, se calhar até puxar o Ausnes para a direita e colocar um Barreiro no centro. Não, isso não. Quer dizer, para mim, só se eles quiserem que o Sporting vá parar ao Marquês. Bem, o Orsnes é o patrão daquilo no meio. Toda a pressão alta do Para mim Benfica também, é coordenada longe. posicionalmente pelo Orsnes. Tu vês nos jogos do Benfica que é o Orsnes que coordena toda a pressão ofensiva. É muito inteligente. Toda. Muito. É tudo à volta dele, em termos de decisão posicional, em termos se vamos ou não vamos e com quantos é que vamos. Portanto, aquilo não se pode esticar muito para as alas, porque ele no meio é um dínamo autêntico. Aquilo é um equilibrador. Ele e o Florentino são muito... Mais um jogador nórdico. Mas o Florentino tem 2 tijolos em vez de pés, certo? O pessoal gosta muito do Florentino, mas aquilo é um médio defensivo à antiga, certo? Eu lembro-me do Oceano, aquilo é um bocado o Oceano. Mas desde que ele coma a sua pescadinha está tudo certo. Rouba, Epá, entrega. tá bem, Rouba, sem dúvida, entrega. sem Está tudo dúvida. certo. Defensivamente é extremamente Dá um equilíbrio que o competente. Benfica precisa. Mas, está bem, mas precisa nele. Para já, o meio Não é campo... um Matites. Vamos por partes. Primeiro, se fosse um meio campo a 2, o Florentino já estava. Não, Acabou. aí sim, sem dúvida. Logo aí acabou. Aí, E Por alguma Sporting. razão o Benfica vai buscar Tens o no Manu Sporting. Silva ao Vitória. Ora, nem mais. E tens no Sporting e no Grande Porto jogador. meio campos a 2. Meios campos a Sim. 2. Portanto, também podias ter no Benfica. Não é assim tão desfasado quanto isso, Sim. hoje em dia. E depois, esta coisa do jogador do Benfica, médio defensivo, que 90% dos passos são para o lado ou para trás, pá, isso era dos anos 70. Pá. Tem vibes de Médio custódio. defensivo hoje é levantar a cabeça, a bola não queima e não arrisca muito, mas sai. Encontra qualquer coisa. Sim. Então, É mais completo. O jogador hoje em dia tem que saber fazer. Claro, hoje em dia o médio defensivo já não é... O anormal não é o Miguel Veloso. O Feiza, por Não é? exemplo. a Vocês falar lembram-se do Benfica. tempo, Sim. não é, do Miguel Veloso, em que o Miguel Ia. Veloso aparece como médio defensivo, Que adaptação era do lateral central. esquerdo E central. e central, e vai para médio defensivo e começa a construir e não sei o quê. Tinha muita qualidade naquele pé. Miguel era Pronto. incrível. Com os Mas- 2 pés. Estava Sim. com os 2 pés. Yeah. Sim, mas o esquerdo era claramente... Mas era um bocadinho fora daquilo que era o design do médio Sim, defensivo. sim, sim. No futebol moderno já não é assim. Busquets. No futebol moderno, malta, no futebol moderno, os centrais Tenho já orgasmos têm mais pés quando ouço falar do no que os Busquets. médios defensivos dos anos 90. É o que eu mais me queixo do Sporting. O Sporting tem 6 centrais que com bola são incríveis, mas e sem bola? E lá está, o futebol moderno leva-te para coisas que às vezes faz-te esquecer um bocadinho o básico. O guarda-redes é bom que saiba jogar com os pés e com as mãos, defender.
Não? Eu Eu percebo. Isso é trauma eu do percebo. Adam e Nós precisamos que um jogador saiba fazer tudo e cada vez mais, e ainda bem que assim o é. O futebol está cada vez mais, não é? Mais híbrido, tens cada vez um defesa tem que mas saber. olha, o Inácio fez um jogo horrível contra o Gil Vicente. Sabemos que o Dioman tem melhorado com a bola nos pés, mas volta e meia também não dá assim tanta segurança. Mas tem melhorado. Mas é bom. Sim, mas tem melhorado sem dúvida. Pena ser uma bomba relógio. É muito infantil, não é? E na luz está. Vamos ver. Isso aí na luz, pá, eu digo, tu 60-40, eu já dei todas as razões aqui para ser 60-40. A luz para mim é pouco. Até porque a luz tem outro fator que pouca gente fala, que é a obrigação de ganhares o campeonato em casa é muito maior do que ganhas fora. É Sim. muito mais pesado. E começando a correr mal. É muito mais pesado o Benfica perder em casa o campeonato do que o Sporting perder fora o campeonato. É muito mais pesado. Tira alguma pressão, digamos. Que pressão há muita para todos. É óbvio que os adeptos vão mandar para a frente. E é uma palavra aqui para os adeptos em Alvalade, que foi uma coisa completamente incrível. Sim. Mas eu continuo na minha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Benfica e o Sporting têm nada a ver uma coisa com a outra este fim de semana. Apesar das duas terem mostrado debilidades, em sentido inverso, não é? Jogo controlado, jogo descontrolado, vitória na mesma. Eu acho que o Benfica é só um jogo em que pronto, o jogo vira e eles não estão bem preparados para aquilo e estão mais desligados do que não sei o quê e pronto, é aquele mental que falhou ali, pronto. Eu ia lançar-vos um desafio, que era vocês montarem o vosso próprio 11, tanto para o Sporting como para o Benfica. E depois vou lançar este desafio também para quem nos está a ouvir e a ver lá em casa, a ouvir através da Spotify, 11, malta, 11. da Apple Podcasts ou na RTP Play, e a quem nos está a ver no YouTube, malta, já sabem, comentários, vocês estão livres de escrever. Há malta que escreve testamentos, há malta que escreve uma linha, mas escrevam. Escrevam que De escrevem qualquer bem. forma, a gente lê, a gente traz para aqui sempre para os nossos programas os vossos comentários, aqueles que gostamos mais e aqueles que achamos que têm mais sumo, e vamos lá, temos lá. Já vamos aos comentários. Mas primeiro queria que vocês lançassem os vossos 11. Afonso, Tenho 11 aqui. do Sporting, o que é que tu achas? Então, na baliza, Rui Silva. Claro, não ia ser o Franco. Lateral direito, Jenny Katam. Ala direito, Eduardo Quaresma, central do lado direito. Diomande, central do meio. E Gonçalo Inácio. Tenho a minha única dúvida no lado esquerdo é se ele vai jogar com o Mateus Reis ou com o Maxi. Porque acho que o lado defensivo e cauteloso de Rui Borges vai fazê-lo jogar com o Mateus. Eu jogaria com o Maxi, portanto eu vou manter o Maxi, porque acho que é um jogador que tem vindo a crescer e nesta defesa a 5 faz bastante bem a sua tarefa. Houve muita gente que defendesse nas redes sociais que o Maxi não deveria estar presente no derby. Sim, mas para Causa isso o da primeiro amarelo não deveria ter levado. Mas continua. Maxi na esquerda, o meio campo Morita e Morten Newman. Na esquerda Pedro Gonçalves, Vítor Jóqueres e Francisco Trincão. Ok, tu, Sporting. Eu vou para Kenda de início em vez do Pote. Acho que vai ser um jogo de transição. Acho que vou para Maxi de início porque vou deixar o Pote no banco e o Morita no banco. Vou para Debast e Ullmann no meio, porque acho que com o Ullmann, num jogo de luz em que o Benfica vai entrar muito forte na luz, é isso que o Benfica quer. Acho que os dois médios... depois vamos ver como é que o Debast lida com a pressão, que é o problema dele, não é? Nesta adaptação a médio. Mas mais um grande jogo. Este jogo, para mim... Sim. Contando com as bolas paradas, que é mais uma. Estou a sentir o Zorlac muito confiante nesse grande jogo. Não sei. Para mim. Não foi mau. Mau não foi. Mas, fogo. Agora, a questão é, eu vou Maxi na esquerda, porque no meio vou... E depois deixo o Pote e deixo o Morita no banco e o Geni no banco. O Geni pode-me fazer falta... Geni banca, então quem joga no lado do à direita? Não, desculpa, Não, Geni na Kenda direita, na frente. exatamente, Kenda na esquerda, eu é que disse o Geni no banco porque disse Kenda coisa, mas eu quero o Kenda à frente, quero o Kenda na extremo esquerda. Kenda na esquerda, Geni na direita. Eu acho que vai ser um jogo de transições e eu acho que o Kenda é um jogador muito ameaçador quando houver espaço, é muito mais rápido do que o Pote. No Dragão viu-se isso bem. Pronto, e sabemos que tanto o Morita como o Pote podem oferecer outro tipo de solução se o jogo estiver atado. Mas eu acho que a estar atado vai estar com mais Benfica. Estou à espera de mais Benfica, a jogar em casa, a precisar da vitória, porque o empate não é bom para o Benfica. Portanto, eu ia com os dois médios defensivos e depois logo ajeitaria.
Já não temos condições. A pressão deles no meio campo está a destruir o nosso processo, posso mudar. O jogo está mais empapado no meio campo, posso trocar. Só E que vejo sabes quem é que que está ele melhor vai entre o demorar- Geni ele vai e o demorar Kenda, a mudar. tiro um deles, espeto o pote. Sim, está bem, mas eu sou eu que estou a responder, certo? Sou eu que estou a Mr. responder. Zorlak. Não, exatamente. Eu Rui quando Borges, vejo... é assim, eu... Se estiver a ouvir, escreva aí o Não é a minha escreva aí o 11. especialidade, não é a minha especialidade, mas a minha especialidade eu só a vejo do ponto de vista tático. Portanto, eu quando Tu és vejo um o futebol, estratega nato. eu só vejo CS do ponto de vista tático, que é a minha especialidade. Quando eu vejo futebol, eu vejo parte tática sempre. Eu não consigo desligar E essa bem. parte. E bem. Eu quando estou a ver isto. Uhum. Porque estou tão habituado no CS. Realmente, podíamos estar a usar aqui os nossos... Epá, eu acho que o pessoal entende. Agora, eu ia assim. Agora, a equipa do Benfica é que é mais consensual com a Abduni na direita. Recuperando, colocarias a Amdouni. Eu meti Di Maria, porque acho que não vai haver personalidade Pronto, para e de deixar resto há de fora. Turkoglu, Pavlidis, Aursnes, Coxu, Florentino, Carreras, Araújo. António, e o El Passador, António Silva, né? Yeah. Pois em relação ao... E Otamendi. Exatamente, claro que sim, os 2 cartões amarelos. Que está em risco ou não? Não, ainda não. Ainda não. A única Ok. maneira de estar em risco é levar um vermelho que já não leva desde 1977, 3 era anos isso a seguir ao 25 de Não abril. tinha falado disso, mas é verdade. É uma estatística assustadora. 2 amarelos. De que o pessoal levanta isso, 2 amarelos. É Também incrível. este jogo- Tem menos amarelos que o Pote, que teve 5 meses lesionado. parado. Yeah. Mas também ele não é assim tão agressivo. É que o Yulman é um jogador impetuoso, o Otamendi não. É assim, Estou a sentir alguma ironia. estamos a falar de um jogador que já fez um penalti com a cabeça. Pois, Rasteirou sim. com a cabeça. rasteirou um jogador com a cabeça. Mas a verdade é que rasteirou mesmo, porque se tu vis a imagem, eu sei que é estúpido, mas rasteirou. Eu adoro Mas o é Otamendi, estúpido, é mas aquele não central que eu adoro, mas Yeah, a malta mas tem que deixar já de ter falámos medo. desse penalti, né? a malta tem que Está deixar um de ter bocadinho medo. arrancadinho também. Mas ainda assim, eu acho que é um bocado caça às bruxas nesse aspecto. É o que é. Acho que É, tinhas que é algo ver, que... não sei o quê, se ele está a ser protegido ou não. Ou não sei Este jogo tinha que ter levado amarelo, por exemplo. Mas é o que eu digo, não é por aí. Pá, não vi. Não é por aí, Não vi o lance, ainda não me bem lembro que não do está lance. de castigo, Vi o jogo, mas não me lembro. que nós queremos os melhores neste jogo. Sim, também acho que sim. Eu acho que o Otamendi é uma grande mais-valia aqui Para o o nosso campeonato, campeonato. sem dúvida. Olha, é o que falta ao Porto. É um líder naquela defesa. É verdade, é verdade. E pegando nos dois Verdade. 11, já que estamos em modo derby ainda, temos um dos nossos seguidores lançou um desafio através dos comentários do YouTube e colocou a seguinte questão: quais os jogadores mais Loiras. Ai não, desculpa. Era loiras? Não sei. Não... quais os jogadores mais under Confundi o comentário. e overrated de Benfica e Sporting? Ele deu o pontapé de saída, escreveu overrated, para mim, são Geni Catamo Ei. e Iago Turkoglu. Ele acrescentou Também aqui o Porto, ele fez os 3 grandes, colocou o Samu nos overrated, O quê? sim, e nos underrated colocou Amdouni, Danny Loader e Maxi Araújo. O Maxi concorda, é o meu também. Danny Logan. Underrated do Vamos com Sporting os é o Maxi. underrated. Ok, Para Afonso. mim, Maxi. Maxi, Benfica. Underrated Orsens. Ok. Não se fala tanto e para mim é um gênio. Eu vou precisar de explicações. E Isso e do Porto, Cláudio Ramos. Underrated. O que é que tu tens a dizer sobre o Cláudio Ramos? Underrated. Quer dizer, Cláudio Ramos, mano. a- Tu viste a a defesa opinião- que ele vai buscar a bola ao poste? a opinião ao primeiro posto. cada um E tem a a sua. do Kikas isolado, Tu estás logo ao início. Tu estás maluco. Mas isso no Kikas é a semana passada, mano. Tu... Mas eu vejo Tá esses bem, pormenores. Tá É, bem. Mas isso aí estavam... Estava a trollar. Não, mano, é mesmo bom guarda-redes, pá. É mesmo bom guarda-redes. Fogo. Ok. Tá, mas eu não eu sei gosto, eu Mas gosto eu não muito. sei se é underrated, percebes? Porque eu acho que toda a gente sabe que ele é bom guarda-redes, mas também toda a gente sabe Que ele não é titular que ele por não causa pode de- ser titular porque Sim, o outro... eu Pá, é gosto. como o Rui. O Rui a gente diz, bom guarda-redes, finalmente temos um bom guarda-redes. Maltinha, é o pior dos 3 grandes. É verdade. Eu também gosto muito dele. Graças a Deus, certo? Sim. Jogámos sem guarda-redes 2 épocas e fomos campeões numa. A com trollar. Franco Israel. Sim, mas foi mesmo a trollar. Aquilo é Que mesmo é para o o Guinness. suplente. Agora vamos ser campeões sem Sem guarda-redes. Né? Vamos embora. É mesmo a Ruben Amorim. Desafio. Mete lá um tipo com umas luvas e depois no fim... Tá a fazer vocês o não mesmo- sabiam. Vai fazer o mesmo no United. Grande é engraçado. No United vai fazer igual. Um bocado. Pá, não é tão mau.
não é tão mau. O Onana ainda vai lá buscar algumas, calma. Com os pés é bom. Está bem, mas o Onana Defender. comete alguns erros, mas também é muito mais vezes posto em xeque do que o que devia. Porque a Pois. equipa também não ajuda. Exato. Agora, mas sim, volta Mas e meia guarda-redes de também... equipa grande, Sim, volta e meia é chamada a intervir e fica mal na fotografia. mas vamos ao Agora, exercício. para o exercício, para mim, underrated Arder e Nuno Santos. E justificando... Sim. Eu não Arder. disse o Nuno está lesionado. Mano, Hum? Nuno Santos é rei do meu Sporting. Eu também. entendes? Nuno Santos é rei. Eu não disse Nuno, disse Nuno o Máximo, Santos. porque é Não, quem tem está a que ser Eu ia jogar. começar pelo plantel. Arder, vou já. Nuno Santos. Underrated do plantel. Nuno Então Santos. calma. Quando falas dos Hum. 2 campeonatos dos últimos 5 anos, Nuno Santos, Pote e Gonçalo Inácio são os 3 jogadores mais importantes nos 2 campeonatos. E a seguir podes meter o Coates, que baixou um bocadinho de preponderância no segundo campeonato, no do ano passado. Sim. Pronto. Mas estes 3, falar de Pote, sem falar de Inácio e sem falar de Nuno Santos, não pode ser. E os números estão lá. E calma, porque o Nuno Santos ainda se adapta posicionalmente, porque faz extremo esquerdo e com a compra do Primeira Paulinho época, baixo, extremo esquerdo. portanto, atenção. Depois, é um jogador que muitas vezes é criticado porque às vezes é mal educado e manda uns manguitos. É genuíno. Epá, não sei, chama-lhe o que quiser, às vezes é mal educado. Manda uns manguitos para o público, parte um vidro do não sei quê, pronto. É Cadeiras. um bocado não sei quê, exatamente, e insulta ao público e não sei quê, pronto, ok. Mas não é um jogador maldoso. Não é um jogador que tu vês entrar de pitons, não é um jogador que tu vês entrar pés juntos, não é um jogador que tu vês a magoar um adversário. É um jogador que luta pela bola com o que tem, que corre para a frente, que corre para trás, não é muito forte no 1 para 1, é dos melhores jogadores que temos no campeonato a centrar, é dos melhores jogadores que tu tens a oferecer linhas de passe, é dos melhores jogadores que tu tens em termos de recepção e de passe rápido e de passe curto. Portanto, é bom nas tabelinhas, é bom nas desmarcações, oferece sempre uma linha ao colega, encontra sempre uma linha do colega, é uma coisa, pá, é impressionante. E tem um prémio Puskas. Epá, não ganhou. Foi roubado. Foi roubado. Ganhou. Pronto, ok, então vamos dizer que foi roubado. É dele. Pronto, É ok, dele. tudo bem. Eu não me parece, pá, yeah. Mas entendes o que eu estou a dizer? Para mim, underrated a 200%, Sim. entendes? Ok, Porque- Benfica, depois. E depois, não, e o Arder, porque com Ah, o Arder. 19 anos, com 15 jogos como sénior na Dinamarca feitos, e ainda para mais com um treinador que achava que ele podia jogar a Paulinho descaído na esquerda, que claramente o Rui Borges não acha, e eu acho que o Rui Borges pensa melhor do que o Amorim nesse aspecto, porque eu acho que ele descaído para a esquerda, estás a pedir demais ao miúdo, estás a entrar aqui já no paranormal, Sim, no sim, tem que Twilight ser, Zone. é avançado puro. Ele é avançado puro, tem que ser substituto do que queres, ou metes um 4-2-4, tiras um central, que era o que devias ter feito esta semana, atenção, que era tirares um central e meteres em 4-2-4 com o Arder no meio com o que queres. De borla esta, isso. Mano, por amor de Deus, toda a gente via, mano, toda a gente via. E, dispara, e é o que é o 4-2-4 é o quê? Um 4-4-2 que a equipa já tem rotação desde que ele entrou, mas com os dois extremos mais à frente. E são dois amor de cavalinhos Deus, lá não. na frente. Pronto. E depois com um dos laterais a subir ainda, atenção. Porque um dos laterais ainda sobe. Porque tu vais fazer quase um 3, né, com um dos laterais a subir, um de cada vez, não podem subir os dois. Sim. Quase que faz um 3-2-5 com bola. Pronto. Ok. Agora, a questão é, Arder, porque não se pode pedir mais e é uma data de não sei o quê, que é trapalhão ou que não sei o que mais, muito acima das minhas expectativas e muito acima do que eu pedia quando 19 anos, um jogador que foi claramente comprado para a segunda linha, portanto para vir aprender, para vir ganhar calo, muito acima em termos de oferta, muito acima em termos de técnica e muita evolução já como jogador do Sporting. E tem um mentor fortíssimo. Também, mas às vezes é mais difícil, estás na sombra de uma coisa tão potente. Mas e é que está, eu acho que ele já evoluiu muito. Eu sei que o pessoal acha que ele é fuço ou não sei o quê, mas eu acho que ele já evoluiu muito. Ele já mostrou uma capacidade de se ligar aos colegas e de atrasar a execução 0,2 de segundo para poder executar com um bocadinho mais de jeito ou com um bocadinho mais de critério. Tem 19 anos, não tem escola, vem da Dinamarca, não se pode pedir mais. É Ok. muito criticado para aquilo que já nos ofereceu e para aquilo que já indica que parece ter sido uma compra na MUS. Vamos ver se eu me engano ou não. Benfica. Em relação ao Benfica, eu acho que o underrated é o Amdouni. Porque aquele jogador não é titular absoluto no Benfica e eu não sei como, pá. Eu percebo que o Artur Koglu ou o Di Maria, mas o Amdouni para mim é uma máquina, meu. Eu adoro vê-lo a jogar. Tem gol, tem tudo, pá. Tem tudo. Até jogo aéreo ele salta lá na área. Gosto muito também. Mano, é mesmo bom jogador. É mesmo bom jogador. Mas vale os 18 milhões? Muito técnico. Eu acho que sim. Eu acho que claramente. E adaptadinho e com mais minutos, portanto com uma preponderância maior em termos de 11 inicial, mano, é um craque. A mim parece-me claramente ser um craque. Eu acho que ele ainda não é o craque que vai ser, porque o Benfica não precisa dele ainda.
com essa O facto de importância. ainda ter ido o Di Pronto. Maria, não é? Agora, Over. Não disseste sobre. Estás nos under. estou Ok. no under, sim. Falta o Estou Ainda no vais ao under. Porto agora. Agora, em relação ao Porto, nem para um lado nem para o outro, não vou mentir, ok? Não vou mentir, eu acho que eu pensei no guarda-redes também, no Cláudio Ramos, mas acho que toda a gente sabe o que é que lá está. Portanto, isso não pode ser overrated se toda a gente sabe o que lá está. Ele está Under. tapado. Sim. Ainda estamos nos unders. Desculpa, underrated. Underrated. Não pode ser underrated porque ele está tapado. Toda a gente sabe que ele é bom e ele está tapado. Epá, olha, no Porto, tenho muitas dúvidas acerca de muitos jogadores individualmente. Acho que há muitos jogadores que serviam como segunda linha e futura primeira linha, se coisa e tal. Há defesas que têm épocas horríveis, mas se tivessem um tipo verdadeiramente bom e mais experiente no eixo da defesa, estariam a evoluir e a mostrar o triplo. Há esta crítica agora do Noyan Pérez, que era afinal um empréstimo com compra obrigatória, portanto era algo que já se sabia que ia acontecer, agora levantou alguma coisa porque ele não é tão bom como os Sim, milhões o e tal. valor foi... E acho que é consensual. Mas já lá não é um vamos. jogador- Mas já lá vamos. Mas fica muito marcado nos erros, mas também tem muita qualidade. Sim, é novo e tem essa É rápido, margem. é forte, é equilibrado, não é monstro em nada, mas Mas é muito também o Zé equilibrado. Pedro é novo, é jovem. Pá, pronto, eles precisam de um 26. patrão. Eu acho que eles precisam de um Acho patrão. eu. O Zé. O Zé Pedro acho que já tem 26. Mas tudo bem, mas precisam ou não precisam de um patrão Já naquela tem. defesa? Continua a ser jovem. 26 Alguém tem anos. que falar, alguém tem que os organizar. Sim. Pronto, Sim, tem que haver um sim, patrão. e Perderam o Pep, Tinhas o Pep. é lixado. Mas tens um underrated? Não tenho underrated no Porto. Em relação aos overrated, também tenho muita dificuldade. Escolher. Exatamente. Agora, Vamos pela mesma ordem. Sporting. Não disseste, é verdade. Não, eu pensei muito e tenho muita dificuldade. Sinceramente. Tenho muita dificuldade. Acho Não tens que ninguém que seja overrated no Sporting? eu, sinceramente, nem em nenhum clube vejo um jogador, e eu vi, por exemplo, o Arthur Koglu, que o pessoal acha overrated, percebes? No comentário que vimos, Sim. Sim, exatamente. talvez o António Silva, porque não é por mal, eu não queria estar a criticar, mas porque os jornais fizeram dele uma coisa que ele ainda não era, porque ele pode vir a ser um grande jogador, mas fizeram dele um jogador que ele ainda não era, e nós já vimos que ele com a pressão às vezes e não sei o quê, já fez grandes exibições na Champions, lembramos, não é? Contra o Barcelona e tudo, já fez grandes exibições contra o Sporting, já jogou muito bem, mas também já claudicou, já tropeçou em jogos da Champions, em jogos contra o Sporting também, né? Pronto, e talvez o António Silva, agora de resto, no Sporting, talvez o Morita. Eu sei que ele está todo arrebentado, mas isto já não é de agora. A época passada teve mais do que aí 40% do tempo todo lesionado e todo atado. E um jogador com esse nível de lesão recorrente, portanto não é aquela lesão grave, uma ruptura de ligamentos e estaleiro 6 meses ou 9 meses, não, aquela coisa de agora está outra vez, agora mais 3 semanas, agora é uma semana e meia, agora é mais 2 semanas e não sei o quê. Isso tem que ser overrated, porque isso não serve para equipa nenhuma, isso não serve para uma equipa como o Sporting. É de cristal. Eu também gosto muito do Morita, com a bola no pé, mas a verdade é que ele está todo arrebentado. E eu disse a semana passada que dependia do Pote e do Morita e eu estou a metê-los no banco no meu 11. Porque eu não gostei nada do que eu vi agora aqui com o Barcelos, em Alvalade. Nada, nem de um nem do outro. Portanto, enfim. Porto. Em relação ao Porto, é o que eu te digo. O coletivo é tão fragilizado, está tão fragilizado. Entendes o que eu quero dizer? Porque eu não sei. Eu acho que ali com um treinador diferente. Mas eu consigo perceber o Samu. Não é nada overrated. Não, Samu, consigo Para mim é a minha escolha. Não é também. estou- um miúdo. Não É estou a a minha dizer que escolha és. também. É um menino Estou a dizer autêntico. que consigo perceber porque ele arranca muito bem, mas depois a verdade é que a equipa começa a descer e ele não consegue Mas houve ser troca aquele. de esquema e isso afeta muito o ponta de lança. As movimentações têm que ser diferentes. Olha o que Claro. eu quero com o João Pereira. Claro. Eu sei que isto também é o 8 e o 80. Eu quero João Pereira, certo? Portanto, estamos E aqui... Gyökeres e Samu também. Já bebeste café com vinagre? Basicamente é isso. É uma coisa assim, tipo do género. Não, mas o Samu é muito Overrated novo. é mais difícil. Então, e os teus overrated? Até porque, lá Afonso, está, eu detesto olha. dizer mal de alguém, e isto não é porque eu não sou ninguém para criticar um jogador. Os meus overrated vai mais naquilo que eu acho que é o que os adeptos acham e fazem às vezes de um jogador, algo que para mim não é. E o do Benfica é o Kokshu, também pelo que pagaram por ele. Um jogador não tem culpa disto, mas acho que
aquilo que se gera depois à volta de um jogador e ele depois não corresponde, acaba por ser um bocadinho prejudicado pelo valor. Não acho que seja esse jogador todo. Acho um bom jogador, tem coisas boas, mas há ali coisas que não me convencem a mim. Do Porto, vou bater no avançado, é o mais fácil. Quando as equipas não estão tão bem, é quem está lá na frente e não faz os golos, e foi muito comparado. Ou quem está cá atrás e sofre. Sim. Né? É um pouco os dois. Mas é mais fácil bater no avançado do que no central, eu acho. Portanto, a mim vai para o Samu, vejo-lhe qualidade, mas acho que os adeptos, quando ele chegou, fizeram dele um novo Pelé, e acho que step by step não é ainda esse Olha, jogador. sabes o que é que eu te digo? Se o que eu quero é saísse do Sporting e viesse o Samu, estava eu descansadinho a fumar cigarros em casa. Também não me importava. Está aí o underrated que eu acho do Samu. Também não Pergunta me aos pessoal importava. do Sporting Over. quando o overrated, exatamente. Estás a trollar nos overs e nos anos. Eu acabei de streamar às 6 da manhã, quer dizer, também não dormi muito. Portanto, o meu cérebro, quando me mete numa gaiola, já não sai dali. É lixado, eu sei. Mas eu continuo na minha. Pergunto aos sportinguistas se saísse o Gyökeres. Quando sair o Gyökeres, se entrasse o Samu, se a gente não ficava. Sim, também acredito. Para mim dá tudo bom. Apesar que a Arda bom, também no vinho. É bom. O Samu é bom. Eu acho que ele Mostra. tem muitas semelhanças com o Gyökeres. Epá, eu não sei, mano. Em termos físicos. Eu não Principalmente é um jogador de arranque, de levar... Eu acho que tem vibes de Marega. sei. Achas? Eu não sei, mano. Eu acho que ele é bom, meu. Eu acho que ele é muito forte, é possante, chuta bem. De cabeça é muito melhor é que o forte no Vitor. duelo. Eu acho que é um tipo que é para está jogo enlatado. É E bom é para o chato. Samu. Está jogo aberto, é bom para o Samu. É preciso uma desmarcação, bom para o Samu. É preciso uma antecipação dentro da área, é bom para o Samu. É um avançado Tem que vir de versátil. pé esquerdo, é bom para o Samu. Tem que receber a bola, ele recebe. Quer estar primeira, ele chuta. Mano, ele é bom. Meu. Para a idade que tem, é incrível. Mas também me atrapalha. Também foi por causa disso que o Ah pá, tá bem, mas Porto quis não comprar mais, precisas mais, uma mano. percentagem do Sim, E do bem, passe. Sim, e bem, o e bem. valor Eu gosto dele. muito dele. Eu gosto muito dele e acho que já tivemos tantos anos em que não havia 3 bons pontas de lança, ou pelo menos excitantes, e não esquecer que o Samu é de longe o mais novo dos 3. Entre Gyökeres, Pavlidis e Samu. Sim. Pá, e vai ser bom, mano. O Samu vai ser um dos melhores jogadores do nosso campeonato, vai ser um ganda Ferrari, e quando o Porto for campeão a próxima vez, vai ser com o Samu a carregar aquilo. Acredita, um dos carregadores daquilo vai Está ser dito. o Samu. Yeah. Deixa-me só o meu, Está dito. o Eu meu, gosto muito dele. o meu over, que vai ser um bocado polémico, De quem? do Sporting, que é o que falta. Que foi E muito agora? difícil também encontrar um jogador. O Sanchez. Não. Ah. Eu Olha, pensei. poderia pensei. ser. Para a experiência que tem, para a idade que tem, e vindo já de campeonato neerlandês. Eu vou e não escolher sei um o quê, jogador alemão, que eu gosto, alemão. mas acho que as lesões não têm ajudado e acho que eu sempre perspectivei algo mais para aquilo que ele está a ser, que é o Daniel Bragança. Eu vi o Dani como um craque, como alguém que iria brilhar no Sporting a Gosto curto demasiado prazo, daquele pezinho esquerdo. e acho que... Sim, e não arriscava nada e passou Vou- a arriscar. Mas esta parte final dele já não era aquela... Mas também as lesões não ajudam o jogador, as lesões é muito difícil. São duas vezes seguidas, mano. Agora foi no outro joelho. Que, Não, eu acho que o Nuno San... Foi igual, o Nuno teve duas também. Sim, mas eu Esta acho é a que o terceira. Bragança só para o ano. Não é na próxima época. É só para o ano. Só 2026. Sim. Sim, São sim. 9 meses. Eu não sei Portanto, quando é que ele se magoou, um mas reforço de inverno da próxima época, são 9 meses. teoricamente. Que depois vai ter que voltar ao Depois vai processo. ter que... E melhorou muito em termos de risco. Porque também era um Sim. engonhador no meio campo. Passou a ser um Parecia jogador uma muito Bimbi. mais vertical. Parecia uma bimbi, andava ali às rodas. E E chegou, eu, que é isto? chegou a é? sentar a Morita. Chegou a sentar a Morita. O jogador da Molinex, ou que ali, à roda no meio campo. Jogador da Molinex À é roda- lindo. Nunca viste isso e depois passa para trás. Mais uma rodinha, 2 rodinhas e eu, clássica bola no pé. Passa para trás, para a esquerda, para trás. Mais 2 rodinhas e eu estou lixado com Eu isto. não Ó, estava à Amorim, espera do eu jogador aos da berros. Bimbi, não. Nunca, não sabes. Jogador Mano, eu aos Molinex. berros, mano. O Amorim, pá, por amor de Deus. Pá. Jogador E o Molinex gajo é lindo. depois, golo. E eu estou lixado. Vai ser titular mais 4 vezes. Mano, eu não suportava o gajo. Pá, a qualidade que ele tinha acabado nos pés, que é inegável. Mano, ele tinha 0 de risco. Mas foi por isso o meu... Mas as lesões não. Mas ele melhorou muito. Mas ele melhorou. Sim, Ele bastante. melhorou muito. Ele arrisca muito mais agora. Portanto, é um jogador médio à equipa grande. Joga para a frente, recebe, não queima, a bola não queima. E tem qualidade na finalização. É E as um médio lesões com não são chegada como à as do área. Morita, estás a ver? Uma coisa é um ligamento que rebenta. Pá, que isso pode acontecer a Sim. qualquer um. Outra coisa é dói. Estás a ver? Às tantas é o rei. Será que ele diz ou é o assim não sei no o posto quê. médico? Dói. Também é japonês? Dói. E eu ali no sofá com 42 anos,
Queres ver um sprint, pá? Queres que eu vá para a rua O sprintar? homem foi lá jogar ao E meter Taiwan. no Insta. Ao Taiwan. As viagens Não, também não. matam o homem. Tá bem, mas isso também é estúpido, não é? Pois é. A ver da lesão que vai... Enfim. Ainda assim, Bem. eu discordo do Bragança. Acho que ele melhorou. Subiu muito. Antes de irmos para o Porto, já tocámos um pouco no Mas não Porto. queres o derby? A gente já tinha feito o derby antes. Que derby? Que derby? O Sporting Benfica? Sim, mas não estou a perceber. Em que parte do derby, tipo do género resultado? Se quer... o Afonso tinha uma questão para os nossos seguidores. É verdade. Que era com quem vão ver o jogo E onde é que vocês vão ver este e jogo? onde é que vão ver o jogo. Era Ou o, seja- era o meu pedido desta semana para... Então, Estou curioso, quer saber nos comentários? malta, nos comentários, não se esqueçam. Com Primeiro, amigos, com amigas, com amigas. o que é que vão beber, Yeah. o que é que vão Eu fumar. acho que isto não é um jogo para levar amigas. É um jogo para levar amigos, Olha, uma grade porque mini. não, levar Não, amigos. amigas, porque vai ficar violento. Eu percebo o que estás a dizer, para não... Não é? Uma pessoa vai ficar transfigurada, sim. Não, mas eu vou fazer... Epá, eu nem sequer sei onde é que vou ver, pá. Não sabes ainda, não Pá, definiste isso? Mesmo os meus amigos do Benfica mais próximos, e tenho muitos, não têm Benfica TV. Então, tipo, a cena de cena Benfica TV... Isso é um tema que a mim Eu à luz não vou. revolta-me. O tema do quê? Da Benfica, TV? Isso para mim não é algo que... É o único clube na Europa que eu vejo que tem um canal que dá os seus jogos. Podemos deixar esse tema para outro programa. O que é que vocês acham? Para Eu mim, acho que sim. Lançamos primeiro, lançamos o desafio. Lançamos o desafio aos nossos Eu não tenho comentadores, nada contra aos nossos isso, seguidores. pá. olha se todos estivessem. Mas é um modelo de negócio. Eles têm que fazer Não um faz modelo de sentido. negócio. É um modelo de negócio. Não é Se aceitável. não for bom para o consumidor, o modelo de negócio não vai funcionar e vai cair e vai ter que ser Mas feito claro de que vai outra ser maneira. bom, o Benfica tem 6 Consumidor. milhões Então, de se é bom, adeptos. então eles que têm que fazer o melhor para o clube deles. Mas Eu não vou fa- ser mas nada... não Consumidor faz- é o mas não adepto. faz sentido aceitarem isto para mim. O Aceitarem? consumidor é o adepto. Sim. Mas os direitos, os direitos Os são jogos, deles. ok, mas se toda a gente pensasse desta forma, São deles, quer dizer, eles têm que pagar a parte do adversário. andávamos não é? a Sempre. pagar. Epá, não faz sentido para mim. Epá, Mas eu sim, não sou é um nada tema- contra, epá, Andiante. eu sou contra eu não haver pay-per-view. Andiamo. O não haver pay-per-view é que é uma tourada, mano. Sim. Eu pago, eu como tenho internet pela empresa, tenho a sede da empresa em minha casa, tenho internet pela empresa, pago 80 e tal euros de Sport TV, ou o quê? Porra. E não consegues ver o Benfica Sporting. Epá, tá bem, mas isso não é culpa da Benfica TV, entendes? Digo eu, percebes? Eu não estou a culpá-los, estou. Mas porquê que eu não tenho Eles fazem o pay-per-view? deles. Porquê que eu não Só tenho que- pay-per-view? Entendes? O pay-per-view a mim interessava-me. Quer ver este, quer ver aquele, quer ver aquele. Pá, yeah. Mas onde é que tu vais ver o jogo? Não sei, pá. E com Eu liguei quem? à minha mãe diz que não quer ver o jogo porque está preocupado com a velhota. Ok. Minha mãe é viúva, portanto, aí não conduz e eu tenho que me preocupar se ela quer ir ver o jogo, eu tenho que ir buscar a velhota e meter lá a ver no sítio que ela quiser, levar lá à casa de uma amiga qualquer ou não sei o quê. Pronto. Depois, os meus amigos não têm Benfica TV. Pá, eu estou na Arruda há pouco tempo, há 3 anos e meio, já há algum tempo, mas eu sei lá que em cafés é que o pessoal se junta para ver aquilo, não sei o quê. Eu não E sou rádio, propriamente assim, um à gajo- moda antiga. Não consigo, pá. Ainda como o rádio, pá. aí, percebes o que eu estou a dizer? Não é mau, mas Será que naquele as casas do Sporting têm IBTV? jogo- Hã? Para este jogo, se Tem calhar. que ter, eu presumo que pois. tenham. Podes A- fazer uma... A questão é, a casa Só do dá para Sporting comprar ao só pé de para um mim, jogo. Podes mas é assinar. Alverca ou Vila Franca de Xira. Eu estive a ver na internet. Só. Pá, eu acho que num café ali na Arruda deve haver qualquer coisa. Pá, preciso de uma recomendação para ir ver a bola na Arruda. Então, olha, malta de está. Lisboa, que queira. Um café que seja bacana para ver a bola. Também não Vão ver. façam um homem andar Se 50 quiseres ir ao km Porto, Não, depois pá, não- para ver o jogo no café. ao Pá, Porto e é eu- melhor não. Eu ia. É melhor eu não, ia. está lá a guarda pretoriana. Ah, porque... a semana passada o pessoal é muito parvinho com a bola, mano. O pessoal é muito parvinho. Essa coisa, pá, eu digo-te assim, mano, como é que é possível, não é? Entrarem naquela. O meu melhor amigo mandou-me um comentário por causa de um TikTok ou qualquer coisa. Ele mandou-me um comentário, eu não vejo nada. Mandou-me um comentário que é, e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. E o tempo do Salazar, não é? A gente falou disso, Uhum. que é esta cultura de olha, o João matou um cão. Ah, o Tiago também. Ninguém se comporta assim, pá. Ninguém se comporta assim, né? Olha, eu não sei Mas quantas os adeptos são roubou. muito assim. Mas os o outros outro também fazem. roubou. Olha, o outro matou não sei o quê. Então e aquele também não matou? Alguém se comporta assim quando se vê um criminoso? Então e o tempo do Salazar? É, tipo, é quase a admitir a porcaria que estava ali, estás a ver? Portanto, mandaram-me esse comentário e ri-me tanto. Enfim.
Mas Enfim, pronto. é demais. Olha, E outra coisa que é Está- importante também discutir isso Diz-me. na stream, queria deixar aqui, porque eu sei que muita gente que nos ouve aqui não ouve na stream, que é a ideia de que uma coisa boa apaga uma coisa má. Que não é uma moral que a gente tem em lado nenhum. Não é a nossa moral. A moral da balança, que até existe do ponto de vista religioso, não vamos entrar por aí, mas existe, e quem conhece minimamente teologia sabe o que eu estou a falar, não é a nossa moral. Não é aquilo em que assenta a nossa sociedade. Que é eu fiz isto mal, mas depois fiz isto bem, então bate à porta que está tudo bem, moralmente está aceitável. Não, nós podemos fazer 1000 coisas bem. Quando fazemos uma coisa mal, temos que ver o nível de gravidade, temos que nos retratar, temos que assumir o erro, temos que pedir desculpa, temos que fazer diferente, temos que mostrar um compromisso de fazer diferente. Certo? Sim, claro, Podes fazer 100 coisas bem. Quando tu cometes um erro, esse erro tem que ser imputado. claro. E tem que ser retratado. Não estamos aqui, não é? Eu também cometo muitos erros. Certo? Cometemos todos. Mas na bola é tipo... mas depois também não sei o que, mas já estás, puto, já estás. Já está tudo maluco, entendes? A malta perde a... O pessoal é maluco, mano. O pessoal Fica é maluco. Perde a irracional. razão. Ficam O irracionais. pessoal para mim é maluco. E pessoas que não fazem mal a ninguém. Pessoas... Porque se for uma pessoa maldosa, uma pessoa que seja capaz de fazer mal a alguém e de se sentir bem com isso e não sei o quê, eu isso entendo. Isso aí, pronto, aí faz sentido. Mas uma pessoa que não faça mal a ninguém, uma pessoa normal, uma pessoa equilibrada, produtiva, é incompreensível como é que com a bola dão este shift, pá. E aliás, este derby é um grande teste a nós também como Sociedade. como cultura desportiva. Sim. Como Verdade. cultura desportiva. Claro. Porque cuidado com a violência no jogo, cuidado com o antijogo e com o ludibriar o árbitro. Vamos ver jogadores a Rafa. Não, ó Rafa. Não, 4 piruetas. E depois lembrava-se que estava na Champions, levantava-se que era um salto. E eu, epá, esqueci-me que era a Champions. Não, vi poucos. Mas vai Vi correr poucas bem. vezes o Rafa. Estou confiante que vai Não, ser... o quê? Não positivo. vai haver ludibriar de árbitros? Vai. Tipos a dizer que dói, 3 piruetas e não sei o quê numa falta normal? Ou, E vai enfim, haver... Toda a atmosfera vai Pronto. ser... Vai haver uma data de assustador. porcaria que nós, como público, deixamos que aconteça porque não olhamos Sim, para os sim. nossos próprios clubes Culpa e apontamos própria. o dedo aos nossos. Mas não é isso que queremos. Queremos um derby quentinho, mas bem disputado, lá dentro, cá fora, Sem com polémicas. com as claques a apoiar Cuidado com a os violência adeptos a dentro do apoiar. estádio e fora. Fora e dentro, exatamente. E antes do jogo. Cuidado depois com a do jogo. arbitragem e com as nomeações, porque ainda leva com o pinheiro pelo rabo acima. Então cuidado com as carteiras. Não, estou a brincar. Pá, cuidado, mano. Vá, Porque vamos Vamos prosseguir. vamos ver neste jogo Vamos muita prosseguir. da porcaria que a gente tem aí. Mas sim, tu apontavas para para o quê? mais comentários. Não, e onde é que o Sérgio vai? Íamos à parte do Porto. Nós já tocámos no Porto, mas não falamos do Porto. O Porto subiu, garantiu o terceiro lugar. Garantiu, para já, pelo menos. O Braga claudicou, empatou em casa com o Santa Clara. O Porto ganhou o Moreirense. Já disseste que o resultado é um pouco enganador porque a exibição não foi novamente propriamente satisfatória. Vocês acreditam que até ao final do campeonato o Porto consegue garantir o terceiro lugar? O Porto tem, recordo, tem o derby da Invicta no dia 11 e recebe o Nacional na última jornada. O Braga já tem um calendário muito mais complicado. O Braga joga com o Casa Pia e depois com o Benfica na última jornada. Acreditam que o Porto vai conseguir manter o terceiro lugar? Acredito. Aliás, foi uma grande surpresa perder pontos depois do jogo do Dragão. Como já contra o tinhas Benfica. dito no último episódio. Até, para mim, a grande surpresa é mesmo o jogo contra o Estrela da Amador. Eu espero mesmo que perca o próximo jogo, porque é contra o meu segundo clube, a minha costela Boa Visteira. Eu quero muito que o Boa Vista fique na primeira divisão. É um derby, sempre foi dos jogos que eu mais gostei de jogar lá em cima. As pessoas vivem muito, mas Boa Vista e o Porto não são nada amigos. O Porto não vai facilitar de maneira nenhuma a vida ao Boa Vista, até porque precisa do terceiro lugar. mas do outro lado está uma equipa também com a corda no pescoço e vai ser um bom jogo também que vamos ter. Esqueças engraçado, que não o tinha Farense pensado também nisso. ganhou. Ao Sim. Famalicão, 2-1. Vamos ter 2 derbys, temos só falado, obviamente, do Sporting Benfica, Temos mas há um o Porto, derby da Invicta. há um Boa Vista Porto, em que eu prevejo um Porto forte e acho que o Porto vai lutar pelo terceiro lugar até ao fim, apesar desta exibição não me ter conquistado, mas ganharam, que era o mais importante. Foi maneira de reagir a uma derrota daquelas, num jogo em casa, com uma casa muito despida também. Acho que foi uma coisa que eu reparei, que o Estádio do Dragão com muita cadeira vazia. Mas infelizmente também é uma parte do futebol
da tal cultura que nós falamos, de adeptos estarem habituados a ganhar e quando não ganham não comparecem. Eu sou exatamente o oposto. Eu, quando perco, no dia a seguir ainda sou mais, e é essa cultura desportiva que eu também tento passar aos meus, porque isso é que faz sentido. Tu amas um clube, não é porque se ganha, se perde. Obviamente que eles estão habituados a ganhar mais, mas eu acho que quando amamos alguém temos de estar sempre lá, independentemente dos momentos. A questão do terceiro lugar tem uma particularidade de haver ou não continuidade de Martin Anselmi, porque se perde o terceiro lugar e acaba este campeonato em quarto, o futuro mas vai ficar. é Eu acho colocado que em o cima próprio da mesa. Vilas Boas já deu indicações de que... A imprensa portuguesa já fala que o Vilas Boas até tem para um não acordo criar para aquela lhe dar instabilidade que se quer. e já tem previstos reforços, pelo menos, até antes do Mundial de Clubes. Dando-lhe o que ele quer, ele começando, acho que a avaliação Temos só que pode recordar ser... que nós lançamos o desafio aos nossos seguidores. É verdade. Perguntámos se eles achavam que Martin Anselmi deveria ou não continuar para a próxima temporada e tivemos vários comentários sobre este tema. Vou começar pelo Diogo 0103, que escreveu, aliás, sou benfiquista e sobre o Anselmi acho que neste momento para o Porto seria melhor mantê-lo. Apesar de não gostar muito dele, o Porto passa por mudanças muito grandes, desde o presidente ao treinador, e acho que precisam de estabilidade. O Anselmi, apesar de não mostrar grandes mudanças até agora, é um treinador novo, por isso acho que um voto de confiança não era mal dado. Acho que é uma opinião sensata. Eu, como sportinguista, para mim era rua. Portanto, eu acho que esse portista tem muita paciência. É? É. Pronto, temos aqui um comentário assim um pouco mais extenso do Luís Pinto, que diz, portista aqui, a malta aderiu ao dizer... Faz diferença, e é importante, não é? Para perceber de uma maneira diferente. Exatamente. Yeah. Pronto, o portista, a meu ver, o despedimento do Sérgio Conceição, ele volta atrás. Lá, não foi ao Salazar. Faz um apanhado do que foi desde o último fim de temporada até agora. E o Luís Filipe Vieira, pá! Desde o despedimento de Sérgio Conceição achei que o Vítor Bruno seria o melhor nome nas condições em que o Futebol Clube Porto se encontrava. Depois da derrota na Choupana começaram a aumentar as dúvidas relativamente ao Vítor Bruno. Na minha opinião foi esse jogo que fez com que ele fosse despedido. A meu ver foi mal despedido e até agora o problema do Futebol Clube Porto não tem sido a equipa técnica, mas sim o plantel, muitos jogadores limitadíssimos tecnicamente e ou taticamente. Ele dá vários exemplos: João Mário, Otávio, etc. Jogadores que têm a mania que são estrelas e não dão uma para a caixa. PP, Fábio Vieira e companhia. Jogadores que começaram bem a época e desceram de rendimento a pique. Francisco Moura, Varela, Fábio Vieira. Tudo isso e o despedimento e o modo como foi despedido de Vítor Bruno aumentaram a instabilidade no Futebol Clube Porto. Quando foi despedido, discordei. Apesar de verdinho, o Vítor Bruno mostrava algumas capacidades para ser treinador do Futebol Clube Porto. Mas o principal ponto fraco era os jogos grandes, como já nós também aqui dissemos. No final, notava-se claramente que já tinha o balneário contra ele e era inevitável a sua saída. Com a chegada do Anselmi, fiquei menos empolgado ainda com o Futebol Clube Porto. Sinceramente, ainda não vi um jogo convincente com o Anselmi ao comando. A meu ver, deveria manter até o final do Mundial. Contra o Rui Borges. Sim. Ele esqueceu-se desse parênteses, que tem que ser colocado. Contra o Rui Borges é tudo bacana. É sempre a melhor exibição da época, é sempre contra o Rui Borges. A meu ver, deveria ser mantido até ao final do Mundial de Clubes e avaliar a sua prestação. Caso fique em quarto e o Mundial corra mal, despedido imediatamente. Caso as coisas mudem, apostar na próxima época com uma equipa planeada por ele. E continua... Esperemos que isto melhore e espero que me arrependa muito de achar isto no futuro, mas Anselmi não parece ter capacidades para ser treinador do Futebol Clube Eu Porto. concordo com esse gajo. Esse gajo está na mesma... Está comigo. É marreta, mano. Não tem identidade, não tem melhorado em termos de postura, em termos de comunicação. Não se tem aproximado à identidade do clube, àquilo que nós estamos habituados a que o Porto represente e que o seu treinador traga. E a equipa, não me venham com tangas do plantel e não sei o quê. São dominados e fazem exibições horríveis contra plantéis bem piores do que os dele. Porque se quiseres comparar contra Benfica e Sporting é uma coisa. Mas depois tu vais ver isto nas deslocações ao longo do campeonato. É que a gente fala dos jogos pequenos, mas era aos jogos pequenos que ele era bom no Dragão. Porque depois quando ele começa a fazer deslocações complicadas, já não era só os jogos grandes onde ele andava ali a bater com a cabeça. Fora. Já o Vítor Bruno. Sim. E agora, o menino Anselmi não é muito melhor. E a mim levanta-me... Quando eu vi a notícia do treinador da Real Sociedade,
Pá, eu era já. Pá. Eu estou farto de ver jogos da Real Sociedade. Pá, ele está lá há alguns anos. O ciclo está mais do que fechado. E tem mais provas dadas. Fogo, estás maluco? Ok. Jogam à bola, pá. Mas Jogam à bola. vamos Pelo menos a prosseguir. ideia deles é sempre jogar à A mim bola. também não me Vamos parece. prosseguir. Temos o David Jesus. Diz, sou benfiquista, mas gosto mesmo é de futebol, por isso cá vai a minha opinião em relação ao Anselmi. Deem tempo ao homem, pegar numa equipa à meio da época com uma ideia de jogo completamente diferente e com um plantel como o do Porto, em que a estrela é um miúdo, não é fácil nem para o Guardiola. Deem tempo e jogadores para a ideia de jogo e depois avaliem. Temos O outro... Fábio Vieira não está fora da posição dele. Não necessariamente. Não. Pois, necessariamente. Mas onde é que ele rende mais? É onde ele está a jogar? Eu diria que ele tem duas posições onde ele é forte, que é atrás do avançado, uma espécie de 10, que já não há muito 10, e se calhar da direita para o centro, porque ele é canhoto. Pronto. E ele explode no Porto e é vendido a jogar numa dessas duas, não nas duas. É no centro. É mais no centro. Pá, eu, na minha opinião, encostava-o à direita já. Eu também gosto mais... Os canhotos. Ele não é propriamente um ala. Não, Mas é mais não por aí. precisas, tens 3-4-3. chuta muito bem a baliza. 3-4-3 o Pote também não é bem um ala nem um trincão. Sim. Estarias a dizer num No 3-4-3. triângulo invertido, ou seja, Ele não é de meio campo a 2. Isto assim- Ele é de ala direito. isto assim, e o Fábio Vieira aqui. Pá, não sei. Olha, mano, eu percebo de CS. Certo? E bem. Uma beca. Agora, a questão é, ele está no sítio do 3-4-3 onde ele é suposto estar, no meio campo a 2, em que tens que ter literalmente 2 jogadores carraça. É esse o Fábio? É isso que Não, tu queres não. pedir àquele jogador? Isso não. Esse meio campo perdeu... Ele tem características para meio campo a 2? Esse- Alguma vez? Quem é? Não sei. Não, Tem é- uma pergunta, digo eu. Eu Essa acho que ele pensa característica que perdeu-se. que o pondo ali... o Então, meio peraí, campo mas a torna-se culpa é de mais quem? ofensivo. Quem é que manda? Ele joga onde quem? É ele que escolhe? Eu acho que essa característica no meio campo do Porto Olha, sabes o perdeu-se que é com que a eu te digo? saída do Otávio. Sabes o que é que eu te digo? Sim. Não tarda está a baliza e estamos a falar mal do Fábio Vieira. Estás a ver? Às tantas está a baliza e a gente, este Fábio Vieira, pá, olha-me para isto, só frangos, pá. Está fora da posição dele. No 3-4-3 não pode jogar ali. Não pode. Mano, é tão fácil de ver que não pode, pá. Por amor de Deus, mano. Estavas mais num Mora, Samu e Fábio Vieira. Claro! Maluco ou quê? E é um trio, Metes o PP a correr e a trabalhar e não sei o quê. No meio campo, mas depois no meio campo não tens ninguém. e é um trio de Compra, luxo. mas tens que dizer que precisa já. Sim. Porque se adaptas o Vieira quando chegas, depois já não podes pedir nada. Foste comprar um extremo, precisavas era de um médio para ali. E convinha. E o Nick saiu. Tem Alan Varela. Nick O saiu. Alan Varela. O Alan Varela também é uma marreta, meu. É outro da Bimbi. Mas é bom, agressivo. Está bem, a época passada era. Este ano pesado. Prefiro o Alan Varela ao Gruites. Eu também. Está bem, mas é lento, é pesado, arrisca pouco, depois é bola para o lado. Isso no meio campo a 2 não dá. Precisa de um gajo bom ao lado. Não dá. No meio campo a 2 tens de ter 2 médios que sejam capazes de ter bola no pé e de criar qualquer coisa. Vamos a outro comentário e depois temos que prosseguir para outro desafio antes que o nosso tempo se esgote. Por isso, vou ler o comentário do Game Mall. Como portista, peço por favor que mandem o Anselmo de volta para o campeonato mexicano. O Porto tem uma mística inigualável e, como tal, deve ter um treinador à sua imagem. Neste momento, o único homem que consigo ver, e atenção, o único homem que consigo ver com essa capacidade chama-se Jaime Pacheco. Olha, da minha família. Pouco consensual, já sei. Estamos num mundo do futebol onde só se dá valor ao agente e ao tacho. Excelente podcast. Espero que continuem. Eu aprovo. Muito obrigado, desde já, pelas palavras. Que assim a minha cunhada Continua a também comentar. mantém-se Como lá em vês, a cima. gente vai lendo. A verdade é que o Vilas Boas parece estar inclinado a manter o Anselmo, e E como vai eu já manter. disse. Vai manter como E como deve o dar-lhe Varandas op- vai manter também o e Jaime deve dar-lhe- Pacheco. Pacheco, peraí, Jaime Pacheco. Atenção. Eu já sabia que isto... Atenção. Eu já sabia que isto ia ser... Isto não passa aqui, isto não é o podcast da Eleven. Estás Atenção. maluco, É ok? isso. É que no Vitória papa-se, não é? Jaime Pacheco foi campeão no Boa Vista. Isso não conta. Foi campeão na China. É lá. No Egito. Sim. Tem provas dadas. Mas no Vizela era uma vergonha. O Rui Vitória também foi Vizela. campeão na Arábia. O Jaime Pacheco foi treinador do Vizela. Então, mas o Jaime Pacheco não é o... Não é o Álvaro Pacheco. Estou a confundir, ok, pronto. Ok. Jesus. Aí já te dou de borda. Ok. Então, Ele mas confundiu. Peraí, mas não pode ser o Jaime Pacheco antigo. Então Sim. ainda é treinador? É esse, é. Pensas já não foi. Pensas que o homem tem que idade? Homem do...
icónico Eu do estava Boa a ver Vista. o Álvaro Pacheco, que esteve no Brasil. Já estás a imaginar o Boinas no Porto. Não, e que teve um excelente trabalho no Vitória. O Jaime Pacheco, que foi campeão pelo Boa Vista em 2000. Ainda tens de puxar mais a 2001. fita. Estava no Egito agora. Não, mano. Mas é alguém que tem identidade para isto. Aí eu estou O sem próprio dúvida de Álvaro acordo. Pacheco também pode ter. É um treinador muito aguerrido. Mostrou muito menos. Estamos a Olha que ele pega no Vitória e Estamos faz a um falar trabalho... O palmarés Vitória era como deve diferentes. ser. O Jaime Pacheco. Era um- Bem, peraí, é um é que isto ainda treinador é de pior do língua que o nos que eu estava a dentes. ver. Eu não estava a ver qual é que era o Jaime Pacheco. Pois. É que isto ainda é pior. O Jaime Pacheco. Por isso é que eu fiz a pausa dramática. Outdated, pá. Isso já não... Mas isso é porque não o vês cá há muitos anos. Porquê? Porque também não tem espaço cá. Não. Está em sítios onde provavelmente ganha bem mais do que aqui. Tá bem, se algum presidente escolher o Jaime Pacheco num dos grandes, Mas diz-me uma a coisa. probabilidade de Se ser calhar para o despedido- próprio Jaime não compensa estar aqui. Afonso, tu tá colocarias Jaime Pacheco no teu Sporting? Não, é impossível. Neste momento não. Mas imagina que estavas a pensar numa alternativa para João Pereira. uma Se alternativa. fosse o Eu Álvaro já Pacheco, tive o meu Era um amigo dos e- primeiros nomes. Eu Não, estou a colocar o- a questão porque genuinamente não era um dos meus primeiros nomes se eu O meu estivesse o meu nome a nesse- pensar em alguém. Não, esse tipo está a trollar, mano. Mano, esse gajo fez um comentário brutal. Mano, eu já tenho muitos anos de internet. Isto é um tipo a fazer um comentário todo espetacular e queria depois a que meter houvesse- um nome completamente ridículo para a gente. Mano, tem que ser, mano. Isto é troll. Eu isto de certeza. Mano, ou estava bêbado. Ou então enganou-se e era o Álvaro Pacheco, que faz algum sentido. Eu tenho a certeza que pior que o Anselmi não faria, mas tenho a certeza Que é o Jaime absoluta. Pacheco? Absoluta. Pior. Agora, se me dissesses tens dinheiro, Bem. vais buscar um treinador, eu ia buscar o do Atalanta para o O Sporting. Jaime Pacheco fez muita porcaria antes de sair aqui do Campeonato Nacional. Teve muitas épocas muito frágeis. Mas também teve épocas muito boas. No Vitória, foi campeão no Boa Vista. Ele fez um feito que Sim, pouca... é um nome, Epá. é um nome Sim. histórico do Boa Vista e do futebol E português. muitos Tá bem, jogadores independentemente de tudo. beneficiou por ter passado pelas mãos dele. Mas também diria que atualmente não é um nome que seja equacionado. Então, e Não é agora- consensual, e porque agora ele também não está cá. E o Álvaro Pacheco? Não. Que eu confundi. O Álvaro Pacheco, não? Olha que eu em tempos via o Álvaro Pacheco A como chegar a um um possível- grande. Né? A chegar a como esse- um possível sucessor do Amorim. Quando já sabia que o Não, Amorim ia sair. a mim fazia-me lembrar o Castro. Luís Castro, o que esteve no Al Nassr. Porque há o Luís Castro Tá, do o Benfica Luís B. Castro. Não, desculpem. Está sem clube. Agora foi despedido do Al Nassr. Luís Agora Castro está de férias. também não seria uma má opção para o Porto. Espera. Mas era um voltar numa coisa que já não funcionou uma vez e tal, é diferente. Mas era diferente, era interino, não sei o quê. E já evoluiu muito. Sim. Estava só a confirmar. É. O Luís Castro era o do Al Nassr. Não é isso. Estou a confirmar se está sem clube. Já foi contratado. Está sem clube. Está sem Está clube. sem clube, ok. Sem não clube. me lembro da notícia do Vera. Ele também agora. Ele saiu do Al Nassr Ele e ficou sem carou-se clube. do Al Nassr. Mas vão continuar. Resumindo, também os tirava treinadores vão férias. continuar, não tenho a mínima dúvida. Os dois. Não vou nada. Não vou nada. Anselmi vai fora. e Ele acho Rui também Borges continua. são os Se não é treinadores. campeão. Não, se não é mano, campeão, esse tenho a certeza que sai. O Lage? Fogo. Se não é campeão, Por sim. amor de Deus. Epá, o pessoal é Que tão é- injusto, pá. Eu também não vejo. Eu não estou a questionar. Eu estou a lançar a pergunta. O pessoal é tão injusto. Eu acho que nenhum, tirando o Anselmi que tem, mas acaba por ter uma janela porque vem a meio, apanha o comboio, um Porto já muito fragilizado. Sim, a é equipa- zero. É. Para mim é ano zero e merece pelo menos mais um ano. Benefício da dúvida. Exatamente. Rui Borges acaba por ser um pouco o mesmo. Se falha o campeonato, eu acho que ele tem muito mérito da forma como recuperou o Sporting depois de uma passagem... Invicto. Acabou agora invicto. Como- Não teve uma derrota no campeonato. como passa depois da passagem do João Pereira. E acho que o Bruno Lage também tem muito mérito depois da passagem, na transição do Schmidt, em que ele recupera muito a equipa e falamos já várias vezes sobre as exibições que o Benfica fez na Europa. E as sobretudo mudanças que ele faz, pá. as dinâmicas. Ele falou do Grandes rendimento, da exibições subida de na rendimento do Champions. Carreras. Ele, quando chega o Carreras, era muito falado como Orsnes. flop. O Orsnes também. Portanto, Veio da vida. eu diria que, a meu ver, nenhum deveria sair. Renasce o Coxu. Há Sim. muita coisa, pá. O pessoal é que não se lembra. Agora, E depois não te esqueças que o Rui Borges tem 0 vitórias na Champions. Tem 0 vitórias na Europa. Desde que é treinador do Sporting. O Lage, desde que entrou no Benfica, espatou 4 no Atlético de Madrid, num jogo decisivo em Turim contra as 4 ao Juventus. Barcelona. Rebentou com as Juventus, jogou de igual para igual nos de 2 em 3 jogos do Barcelona, jogou Com o Mónaco. jogou muito bem nos 2 primeiros jogos fora com o Mónaco. Eu sei que o Mónaco é chato, muito chato. Eu sei que não foi
terraplanou o Mónaco, mas não jogou nada mal e ganhou fora os 2 jogos. E o que é que há em comum nisso tudo? Destruiu o Bolonha na Luz. Equipas que não esperam Deu cá atrás. 2 E o vezes Benfica 4-1. dá-se muito bem contra equipas Deu que... 2 vezes 4-1. Deu 2 vezes 4-1 ao Porto, esta época, com o Laje. E a gente aqui, mas se não ganhar, herdou 5 pontos de desvantagem no campeonato e está tac-a-tac agora neste final. Sim. Exatamente. Eu dou muito Vai aos mérito. quartos de final da Champions, que o pessoal tem Alzheimer, porque andámos durante 20 anos em que só o Porto é que formava pontos para a gente na Europa. Sim. E o Benfica, pimba, com o Laje, vai aos quartos de final da Champions, certo? E depois chegamos aqui, atenção, contra uma equipa que ou muito me engano, ou vai chegar à final, vamos ver se o Inter, mas contra um Barcelona que se calhar até vai ganhar o troféu. Não foi contra uma equipa qualquer que eles caíram. Sim, candidato. Claro. E jogaram 3 vezes, porque também jogaram na primeira fase, não se chama já a fase de grupos, e jogaram de igual para igual. Tens o 4-3 e tens aquele 1-0 perdido, com o grande golo do Rafinha Silva, né? Porque é metade do António Silva, metade do Rafinha, mas em que o Benfica, o melhor jogador em campo é o Chesney, e contra 10, mas 10, mas isso é contra 10. E aquele 4-3 por causa do Benfica. Lembram-se. Sim. Também. Mas, mano, e depois a gente anda aqui a dizer que o Laje não dá. Mano, o Laje é de longe, para mim, o mais garantido dos 3 para continuar. Mesmo que perca a Taça de Portugal e o campeonato, tem que se dar... Esse treinador evoluiu muito. Eu noto uma grande diferença. E tem identidade do Benfica, mas tem cultura desportiva. Do Benfica, do não que eu vejo, sinto, não. não sinto. Por Mas isso sabes o que é que eu tenho que sentir? Há muita Sabes gente o que é que eu tenho que sentir? Aquilo que eu sinto. Eu isso estou-me a sem borrifar. dúvida. Eu quero é ser justo. Eu não quero tirar mérito a quem o tem. Sabes porquê? Porque estão-me sempre a tirar mérito toda a hora. E só os falhados é que fazem isso. Só os falhados é que têm uma tendência para tirar o mérito de quem tem. Eu posso não gostar do Jorge Jesus, mas eu não lhe quero tirar o mérito. Eu posso ser mais agressivo ou mais aguerrido numa opinião, mas tirar no mérito eu nunca posso. Sim. Porque quem tem mérito não gosta que lhe o tirem. Os falhados é que não dão muito valor a isso. Portanto, eu não posso tirar mérito àquele homem. Não posso, E eu percebo que se ele não for campeão, vai ser crucificado. E a decisão do Rui Costa vai ser a decisão que tiver que ser para salvar o pescoço dele. Obviamente. Pois, Já está. era noutro ponto que eu queria tocar, Claro, porque depois as eleições também têm peso mas o menino na Laje continuidade do Laje ou E não. digo-te assim, o menino Laje é favorito pelo aquilo que mostrou nos jogos grandes, e a taça e o campeonato vão ser definidos em 2 finais, por aquilo que mostrou nos jogos grandes relativamente ao menino Borges. Já venceu um troféu. O Laje é favorito logo por ser Laje contra Borges. Atenção, em fases diferentes de carreira. Borges está no início, Laje já mais crescido. Não estou a dizer que o Borges não encolha ou que venha a ser melhor que o Laje. Entende? Estamos a falar no atual, no momento. Sem dúvida. E a questão é, ele é favorito, e se o favoritismo, na minha opinião, por causa do que mostrou, pelo que conquistou, pelo que já fez, não é? Eu não estou aqui com o Nostradamus, eu não estou a fazer uma predict. Estou a olhar para o que já fizeram e a dizer isto vai ser em 2 jogos grandes, e nos 2 jogos grandes o Laje é muito melhor. Muito melhor. Bem, vamos ver. Portanto, para terminar, se resolve com o favoritismo que ele tem, ele vai ganhar tudo. Cuidado. Estamos aqui a discutir se ele fica ou não. Quando se perde um joguinho com um gol do Gênio aos 88, ou não sei o que mais, bem que pode acontecer e o Sporting vai parar ao Marquês, isso não deturpa a qualidade que ele tem. É bom treinador e é claramente para ficar, na minha opinião. É uma injustiça ele não ficar. Ele herdou uma herança pesada. E tem que ser feita uma equipa por ele, montada por ele do zero, com contratações aprovadas por ele, que é algo que ele também não teve. E na primeira época dele no Benfica fez um excelente trabalho também. Mais ou menos, ainda era uma reta. Mas foi campeão. Mas era uma reta. E recupera Foi campeão porque o Félix o carregou. E recupera. E quem é que apostou nele? Mas carregou. Bem, ele também tinha aquele contacto. E a recuperação de pontos. É uma aposta que vem recuperação de pontos. Mas teve coragem. Eu gosto dele. Acho é que a personalidade dele mudou muito neste regresso ao Benfica. É mais Amorim, não é? Mais... eu acho que ele está a ser algo que ele não é, porque o conheço. Mais arrogante? Não, muito show-off. Ele não era nada assim. Era dos adeptos, braços, aqueles gritos no fim, juntar. Ele não é isto. E nós vimos o Laje. Há um Laje antes e depois. É isso, só que eu não gosto dele, porque acho que está a sair um bocadinho daquilo que ele é. Mas percebo, o contexto se calhar pede isso. Que os de fora também vejam as coisas que o público também quer. Tem que perceber que tem que ser. O treinador também tem que se adaptar, claro. Vai crescendo e vai percebendo que não, eu tenho que ser mais assim para o balneário, tenho que ser mais assim para o clube. Ele também aprende com isso e desenvolve-se. Eu acho que ele não está a ser mentiroso, né? Não está-me a faltar a palavra. Não está ali a enganar ninguém. Ele, por isso, simplesmente é
uma figura diferente daquilo que era. Por uma questão de experiência logo a priori. Pá, e eu digo-te assim, eu percebo que ele não seja consensual, eu percebo, cada um tem a sua opinião, e eu percebo que ele não seja o melhor treinador do mundo. Mas existe uma grande probabilidade a mandares o Lage embora deste cavalo para burro. Isso sim. Tanto do ponto de vista de preparação de jogos, como de soluções a meio dos jogos, porque já vimos primeiras partes mais no Benfica, em Alvalade contra o Sporting, em casa contra o Braga para o campeonato, contra o Feyenoord na Champions, tudo primeiras partes horríveis. E ele muda. Mas Corrigiu sempre, as segundas partes são sempre dele. Corrige sempre. Não é quando o jogo muda que o jogo muda. É quando ele muda que o jogo muda. É completamente diferente. Já mostrou que é treinador. E o pessoal ali, pipi. Mano, por amor de Deus, não se consegue ver que o homem tem qualidade, pá. E calma, porque não está no pico. Ainda vai evoluir muito. Até parece que ele tem 77 anos, que é o Ranieri ou não sei quê. Então não vai evoluir, tudo bem. Percebo que o Rui Borges evolua mais nos próximos 3 anos do que ele. Está muito no início. Mas o Lage, cuidado. Pá, e parvo não é? Para terminar, não vamos esquecer, claro, o desafio lançado pelo Zor sobre o trio de ataque da seleção. Até porque Liga das Nações está quase aí à porta e é preciso começar a afinar aqui as estratégias. A malta, como sempre, escreveu, deu a sua opinião. Temos várias. Mas temos vários, por acaso temos vários jogadores que aparecem aqui recorrentemente. O Diogo, 0103, diz Pote a 100%, se tiver a 100%. Com o Ramos e Pedro Neto. Diz. Calma. Ele diz que Rafael... Ramos a titular. Diz... Maninho, eu até fiz dinheiro com o Estrasburgo este fim de semana. Eles assim, a equipa B do PSG, então anda cá. Que já pagou. Tu estás maluco, mano. Calma. Espera. Diz que Rafael Leão é muito fraco e que então dava... esse gajo é fixe, afinal. E que dava uma oportunidade ao Jota, do Celtic. Hã? O Jota. Esse gajo é benfiquista. Esse gajo é maluco, mano. Afinal é maluco outra vez. Depois temos o Luís Pinto, que diz Rafael Leão, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição. Temos o Tiago Silva, que diz Trincão, Gonçalo Ramos e Leão. E entre aspas diz, sou do Sporting. Ou seja, dá para perceber. O quê? Ele diz Trincão, Ramos e Leão. E depois diz, sou do Sporting. Mano, não dá nada para perceber, mano. Ele só mete ali o Ramos. O resto. É que eu digo-te onde é que eu meti. Eu, como Sportingista, eu digo-te onde é que eu meti o Leão. Eu digo, tenho lá um micro-ondas em casa e um forno. Então, nem brinques comigo, mano. Como Sportingista, um esforço tenho eu para olhar para a cara dele. Olha que ele marca ontem. Ontem marca na vitória Estou-me do a Milan. borrifar, mano. Esse para mim morreu. E está no Sportingista. Ninguém disse o avançado esse que eu morreu. E está no... Atenção. Calma, ainda vamos... Porque esse gajo rasgou o contrato, mano. Esse gajo rasgou o contrato. Quando já se tinha estreado e quando ia claramente pelo que estava a acontecer, num dos momentos mais difíceis na história do clube, foi dos primeiros a saltar o barco, pá. Esse gajo nem pensar, mano. Olha, mano, é sério, mano. Eu para ser sério com esse tenho que me agarrar mesmo. Não perdoo. Porque esse aí é pago ao que deves, pá. Porque ele estreou-se antes daquilo acontecer e ia ser titularíssimo depois do que aconteceu. Nem havia maneira dele não jogar os jogos todos. Pensou nele? Pensou nele. Como fazem muitos. Temos o João Alves. João Alves escreve... Esses e brumas e não sei o que, isso para mim é tudo lixo. Este tem um comentário para ti. Diz, Pote, Trincão e o Mantorras. Entre parênteses, o Zor vai lá chegar. Mantorras. Pote, Trincão e o Mantorras. O Zor vai lá chegar. Eu vou-te dar algum tempo para pensares. Temos o João Pedro, que diz Rafael Leão. O Mantorras é o Cristiano, é isso? Tu deves saber. Ele diz o Zor vai lá chegar. Se o Zor não chegar, João Alves, a gente pede que escrevas, expliques no próximo. expliques nos comentários. Ele quer falar o Cristiano porque já está velho? Não um sei. bocadinho à imagem do Mantorras lesionado? Opa. Capaz? Oh, pronto, lesionado não, mas É não alguém que pós-lesão. certamente Se assiste for às isso- tuas streams. Se for isso, Já é maluco, pronto. Não confiar. Não vamos confiar no se João. for isso, É. o João tem de dizer. O João Pedro diz Rafael Leão, Ronaldo e Chico Conceição. Também não dá, mano. O Arroz de Pato, adepto do Famalicão. Ele fez questão de escrever, e muito bem. Rodrigo Mora, Gonçalo Ramos e Chico Conceição. É muito cedo para Pois é. uma hora, pá. Para uma hora ainda é muito cedo. Pois né? é, pois é. Adoro.
É que o pessoalmente mora à frente do pote ou do trincão. Mas o Chico Conceição aparece aqui várias vezes. E para Mas mim... o problema do Chico Conceição é que E ele em Tens Itália de é tirar apontado, Não, mas é é igual apontado de ao ser o Rafael 8 ou Leão. 80. Porque ele entra muito bem Eu nos adorei- Juventus eu adorei e o agora jogo volta. dele. Tá bem, mas é exatamente a mesma coisa que o Rafael Leão. Em Sim, termos de são características, muito inconstantes. são pés tortos, né? É o pé esquerdo a jogar à direita ou o pé direito a jogar à esquerda, Uhum. portanto com dificuldade na finta para fora, e né? Tem muito mais jogo interior. Exatamente, a dificuldade entre aspas. Claramente o Francisco Conceição, na capacidade de assistência e de levantar a cabeça e na decisão Dá do último muito passo ao é muito jogo, melhor. dá muito ao jogo. É muito melhor. Mas o Rafael Leão tem mais gol, se calhar. Epá, eu não sei, Já ninguém mete o Bernardo à direita. Eu creio que vocês disseram o vosso trio. eu ia já, Bernardo à direita para mim era logo. Epá, Mas o tem que Bernardo ser, tem sido sabe, muito criticado eu desta sei, época. Mano, mas é a João Vieira Pinto. É a João Vieira Pinto. É aquele que ainda não tem a idade Até porque no suficiente. meio campo não calça. Lembras-te do João Vieira Pinto quando andava para sair do Benfica e não sabia o futuro e não sei o que mais, e na seleção partia tudo? Pronto, é um bocado isso. Eu acho que o Bernardo é demasiado top para não se equacionar ali quando precisa de mostrar e de relançar a sua carreira, porque não foi só por ele. Não esquecer que o City está como está esta época, não foi só por ele. Não há dúvida que ele faz uma época muito abaixo, né? Até a defesa esquerda jogou, Sim. mas Mas o Guardiola elogiou bastante. está bem, mas em termos Facto de mental, dele, em sim. termos mentais, não E é? de entrega. Cuidado com o Foi de Guardiola, entrega. cuidado com Foi o de entrega. Guardiola a falar, sabe muito. Sim. Porque ele não falou Principalmente bem dele quando do os ponto jogadores de vista estão para sair. técnico ou tático. Mas o Bernardo é um craque. Sim, É um craque, sem dúvida. é top, Adoro. é top. Sem dúvida. Portanto, para mim eu acho que o Bernardo Então, tinha que ser. então diz o teu trio. Eu não me lembro se tu disseste olha, no último eu tenho, podcast. eu é Cristiano no meio, a não ser que precisemos de fazer pressão alta e atacar as costas e defender com o avançado. Vai jogar com a Alemanha. Pronto, se precisares de fazer pressão alta, o avançado tem que ser o primeiro defesa, queres Esse atacar riso. bolas nas costas, não sei Eu quê. vi a força. Eu acho que o Diogo Jota... Quem está a ouvir não viu, mas Eu quem acho que está o a Diogo ver... Jota é a nossa segunda melhor opção. Portanto, eu percebo quem gosta do Gonçalo Ramos, mas o Gonçalo Ramos não convence desde que chega ao PSG, teve a lesão, depois coisa e tal, depois perdeu 11 quilos e não sei o que mais. Pá, foi complicado e levanta questão, não é? Porque foi o que foi no Benfica, numa época, e depois lá fora... quer dizer, se olharmos para a carreira, nós que dizemos que epá, este é muito novo, convence muito pouco, porque teve muito pouco de Benfica e depois o fora do Benfica ainda não convenceu ninguém. Mas é não um é PSG, consensual. mas também é um PSG muito mais coletivo. Tu vês o Barcola a aparecer de vez em quando, vês um E foi para uma Dembélé a equipa- aparecer de vez em e foi para quando, uma equipa- vês um João Neves a aparecer de vez em quando, é Difícil. sempre com Foi- aquela foi para uma qualidade, equipa vês um como? vítima. Foi Difícil. uma equipa como? Difícil? Não, o PSG não, calma. Tu se fosses... Não, mas... Não há nada de difícil no PSG em França. Ias buscar aquele Gonçalo Ramos do Benfica? Se fosse o presidente? Vamos Ou por seja, partes. Mas é por Porque ser tu um defesa jogador esquerdo possível. joga onde? Da seleção? No PSG. Mas lá está. Dois dos teus médios Pois jogam lá está. onde? Não é difícil. Tens é que ser bom. Pois. É, o então, mas Vitinha é aí joga que eu quero onde? chegar. Mas é aí que eu Mas quero tens que ser chegar. bom. Eu não quero um gajo que é uma reta à frente. Não quero. Mas eu não acho que ele Não seja serve para o marreta. PSG, Eu acho não que não serve tem para qualidade para Portugal. o PSG. Então pronto, não serve para Portugal. Tens que arranjar melhor. Senão vamos andar aqui com postigas e tipos todos cansados à frente e não sei quê e não sei o que mais. Entendes? Não tens extremos, como já tiveste. Mas calma. Com Cristiano extremo, Nani, Quaresma, Simão. O Cristiano joga Não por tem. muito mais de mérito dos outros do que propriamente Exatamente. mérito. O pessoal Atualmente. critica o Cristiano e não tem mais. Mas eu não tenho a menor dúvida. Cuidado, porque se vis os jogos do Diogo Jota no Liverpool, ele está muito no meio. E pode fazer algum sentido. O Diogo Jota faz algum sentido. Tem. E já devia ter mais minutos na seleção, na minha opinião, nessa posição. Tem pouco. É sempre Cristiano. E devia haver uma rotação. Por exemplo, contra a Dinamarca, fora. Não é o Cristiano a titular, pá. Pá, não. Porque o jogo vai ser muito mais 50-50 no meio campo. Em casa pode ser. Então, mas o pessoal não sabe isto. Além que o homem tem 40 anos e ia ter que recuperar. Mas para os jogos. diz-me o teu trio, então. Eu vou Cristiano ou Jota no meio, certo? Ok? E o Gonçalo Dependendo do Ramos, jogo. estou à espera dele. Dependendo do jogo, diz tu. Estou à espera dele. Mas é hater do Gonçalo Ramos. Não, mano. Ele não joga. Ele não marca. Eu não sou hater. Quem me dera a mim que ele jogasse e marcasse. E estou eu sempre a dizer que é o que eu quero que os jogadores bem vendidos daqui façam. Mas alguns fazem e outros não. Ele ainda não convenceu ninguém. Portanto, ele tem que dar a corda ao pedal e impor-se no PSG. Acabou. Não se impõe no PSG. Dificilmente vai servir para a seleção. Alas. E pior, atenção, porque eles nem têm um ponta de lança nada de especial, também não me venham com tangas, até parece que ele está tapado pelo Gyökeres ou pelo Harry Kane, não é? Até parece, não é? E Até parece. estás-te a esquecer de um avançado brutal. Bicampeão.
que ninguém falou ainda. Quem? João Paulo Dias Fernandes. Espera aí. Este tipo está a troll. Calma. Isso baralhou-me completamente. João Paulo Dias Fernandes. Isto é o Jaime Pacheco. Isto é outro Jaime Pacheco, meu. Não conheces ninguém. O Paulinho. O Paulinho. Campeão, 2 anos seguidos, farto de fazer golos, ídolo no México. Se fosse para aí já tinha ido. E a ida para o México. À frente é mesmo deles para dizer tens adeus. o Jota do Celtic, Quer dizer, às tantas tens o André Para avançar Silva. de centro, Não, para avançar de o centro. Jota. Não, mas o Paulinho não dá. A ida para o México é mesmo para desacreditar o potencial dele para a seleção. Faz golos. Está bem, Muitos. mas desacredita muito. Faz muitos gols. Isso desacredita muito. A questão é... Eu à também não esquerda, levava, mas ao que Mas falamos... Eu ia Dá-me- Bernardo Silva, mas dá- Ronaldo, exato. Jota, Sim. dependendo da característica Sim, do sim, adversário. Ok. E depois, à esquerda, olha, malta, aí... Tens vários. Leão, Tens Pote, Leão, tens Pote, tens Neto. Félix. Aí Tens eu Pedro percebo Neto. que o Leão seja a primeira linha, porque é mais à esquerda que o Neto. Se bem que o Neto também joga à esquerda na boa. Sim, Eu joga ia de mais à Leão, direita. mas tirava também ao intervalo. Se ele não anda, sai. Não, e Foi eu o que não gostava, aconteceu, eu se calhar gostava por exemplo, do em Neto. Alvalade no último Eu jogo. se calhar gostava do Neto à esquerda, porque já tens o pé para dentro do Bruno do Bernardo Silva à sim. direita. Mas eu também não me importo que seja o Leão, sinceramente, porque tens uma velocidade que o Bernardo não te dá. Sim, sim. Agora, eu não sei se precisas de tanta velocidade à esquerda, porque tens o Também Nuno Mendes. poderia jogar com o Diogo Jota à esquerda. Não, porque faz-nos falta no meio. Pá, tu Mas tens também é um perceber o jogador é que tens. está habituado a fazer ala. Não esquecer que temos um comboio do lado esquerdo. Ou Yeah. seja, A locomotiva está lá. Pois. prender o Pedro Neto sendo pé esquerdo Então, na linha é tapar um bocado dirias- o espaço ao Nuno. Rafael Leão / Pedro Neto à esquerda, Ronaldo / Jota no centro e Bernardo Silva à direita. / Chico Conceição. / Chico Conceição e até / Trincão. Se o Bernardo Silva, se o jogo está bom para o estilo do Bernardo Silva Bernardo... pode jogar pelo meio, por Sim, exemplo. repara, se o jogo está bom para o estilo do Bernardo e fisicamente o Bernardo já não está a dar, porque também me parece que tem sido um pouco o problema esta época, é que os 90 minutos do Bernardo não estão, um Trincão pode dar um bocadinho mais parecido com o Bernardo, que é mais interior, no Sporting e tal, certo? Do que o Francisco. Portanto, isso depois depende do jogo e etc. Mas é difícil arranjar aqui uma coisa consensual. Afonso, Yeah. teu trio de ataque. Seleção. Foi basicamente Bernardo na direita, Ronaldo na frente e na esquerda o Leão. São Ok. esses três. Pronto. Eu ia Parece- para o Neto, mas parece-me também bem. sou o hater do Leão, naturalmente sou do Sporting, portanto, é normal. Afonso, antes de encerrarmos o nosso episódio, não sei se te lembras, se lançaste um desafio aos nossos seguidores agora. sobre a tatuagem a fazer. Até a minha mãe já me ligou hoje. A tatuagem Caso da a tatuagem. fazer Preocupada. no momento do Sporting, na possibilidade do Sporting ser campeão. E eu separei aqui pelo menos 4 sugestões. Não sei se certamente Eu tenho aqui deves ter algumas feito também a separadas. tua seleção. Eu via do IE, Eu tenho aqui, Também o João Leitão está aqui. sugeriu a frase do Rui Borges: quando faltar a inspiração, que não falta a atitude. Isto pode dar para o futebol, como pode também não ser. É muito grande, malta. Eu pedi coisas pequeninas. Pronto. Temos outra, o The One sugeriu o IE. deu um por causa cartão do- vermelho. Deu o cartão vermelho ao Arda. Temos o Tiago Oliveiras, sugeriu no fim vamos ser felizes. Também uma outra frase do Rui Borges. É muito grande. Para aquilo que ele quer fazer também. E depois temos uma homenagem ao Morten, o motor do Sporting. Escreve o Sipéria. Olha, eu vou ser muito sincero. Tenho recebido imensas mensagens, seja vias todas do YouTube, Instagram, a malta Duas. tem... Não. A Não, malta... mensagem. Eu percebi mal. A malta tem participado muito nisto, eu até disse em brincadeira, mas a minha mãe estava mesmo preocupada, vê lá o que é que vais fazer, não sei o quê, que isso é para sempre. Mas Mas disseste que o Yulman era bonito. é verdade. A malta pede muito homenagens ao Vítor, só que eu já fiz a bandeira da Suécia e não acho justo, digamos, pelo... Eu gosto de pôr aqui algo diferente, mas ainda nenhuma sugestão me conquistou. Eu sugeri o Rui Borges. Cara Eu- do Rui Borges. O Malheira. Uma mini cara. Malheira. Sugeriram uma Malheira que eu achei engraçado, Yeah. que era Mirandela. Mirandela era. Também sugeriram. Tu sugeriste a orelha? Não, a minha sugestão, porque isso caiu um bocado de surpresa no último programa. Eu A vou minha fazer. A minha sugestão é só depois do jogo. Porque aquilo que nós Queres que eu vimos, tatue aqui no estúdio? aquilo que nós vimos em Alvalade esta semana foi um herói improvável. Para não dizer dois.
E tu não sabes se a ser campeão não vais ter outro herói improvável. Porque isso pode acontecer. E o herói improvável já foi o Geni. Portanto, agora já não é assim tão improvável porque já foi mais do que uma vez. O gol do Rui Silva a subir na a subida à grande área. Eu estou a sentir o Kenda. Tinha que ser Rui, que é o que os adeptos fazem. Exato. Eu tenho a ideia que vai ser o Kenda. O meu coração diz-me, se for para nós é com o Kenda, porque é tal coisa. Na minha cabeça é Pote e Morita. Quando Pote e Morita não andavam, quem é que nos andava a carregar às costas? Era Trincão e Kenda. Acho que é um menino de 18 anos que vou marcá-lo no corpo. É a época dele. É a época da afirmação dele. É a época da afirmação dele. E o Rui Borges está-lhe a tirar protagonismo. Ninguém sugeriu. O Rui Borges está-lhe a tirar protagonismo. O Rui Borges meteu Fresneda à direita com 3 centrais, com Fresneda à direita e Geni a extremo esquerdo, que é ofensivo. Okay? A menos que o Kenda esteja magoado. Não é ofensivo o Sporting, é ofensivo. Agora até mas ofensivo para o sei que eu estava a dizer que o Fresneda era ofensivo. Entendes? É daquelas cenas que eu nem posso beber café que me pode rebentar uma cena qualquer na cabeça. Percebe? É que é mesmo, para mim é ofensivo, meu. Para mim é ofensivo, porque o miúdo não merece esse tipo de tratamento. Eu percebo que ele teve muito rebentado fisicamente, mas aquilo é um monstro, pá. Aquilo é descansa um giguinho e está ali para correr e para lavrar. Aliás, ele muito corria, já sem conseguir respirar. A gente já ouviu com 17 anos, que agora já tem 18, a carregar aquilo sozinho, a ser o melhor em campo. Quando a equipa não jogava pistácio, e ele ali a carregar sozinho com 17 anos, ia correr, ia fazer 1 para 1, ia desmarcar-se e não sei o quê, ia inventar golos, né? E muita coisa inventou ele para queimar na mesma. Então tu é herói improvável. Ele diria o herói improvável. Eu não digo que é improvável, eu estou a sentir que tem que ser o meu Candinha a resolver aquilo, senão ainda símbolo das urgências. É ver o Marquês de Vermelho. Símbolo das urgências. Porquê? Porquê? Por causa das lesões. Não, espera, porque pode haver um herói improvável. E se houver um herói improvável, se calhar, é porque se a gente ganhar na Luz, é mesmo um momento, tens que ir àquele jogo. Porque é tão único. Eu em 42 anos eu nunca vi um jogo assim. Pode ser a data do jogo. Por exemplo. Também me deram uma ideia gira, que ficava tipo um código de barras, que era a numeração do 11 titular do Sporting neste jogo. Tudo seguido. 24. Mas a data ou o código de barras, como estás a dizer, não tem um herói improvável. Se houver um herói improvável, essa cara vai ficar marcada. Sim. Não dá hipótese. Podias fazer um QR Code para o resumo do jogo. Exato. Não, mas eu gosto disto. Gosto disto, mas é perigoso. Pode ser um jogador que eu não gosto tanto. E depois vou ter que andar com ele, mas... Bem. Malta, continua a dar sugestões. Claramente mas eu esperava pelo derby. E eu não estou confiante, pá. O meu coração diz-me uma coisa, pá. Eu quero é que o coração dê ok para poder ir ao jogo. Mas é que os sportinguistas estão confiantes, pá. Pois estão. Os benfiquistas também. Mas é normal, estão os dois para ser campeão. Mas achas? Achas que estão os dois confiantes? Eu acho que estão os dois confiantes. Eu também penso. O Benfica está confiante porque joga em casa, o Sporting está confiante porque tem 2 resultados que lhe servem. E depois só se precisa de preocupar, só com muitas aspas, precisa de se preocupar com o jogo. Eu não sei, bem. Frente ao Vitória. Vamos viver algo único neste país, eu acho. Bem, vamos ver. Derby dos derbys. Derby dos derbys. Sem Malta, aguentem os corações. Sobrevivam até à Esta semana vai ser difícil para toda a gente. Difícil, principalmente para benfiquistas e Vamos utilizar isto para aquilo que é o mais importante. Sem violência. Sem violência, claro. Sem arbitragens manhosas. Festejem. Sem antijogo. Sem ludibriar de árbitros para arrancar amarelos e vermelhos e a fingir que se lesionou e bateu e doeu e 3 piruetas quando era só um toque, certo? Pá, vamos está a ver, com apanha-bolas a demorar 30 anos a mandar a bola lá para dentro. Estão a perceber o que eu estou a dizer, né? Sim. Pá, isso é que é o mais importante. E pronto. E de resto, pá... Que seja um grande jogo. Que seja um bom jogo, ganhe o melhor. E para os adeptos que estão numa de tudo ou nada, de céu ou inferno, vamos pensar numa coisa que é importantíssima. Nós precisamos, como já falámos aqui, 3 treinadores, 3 estruturas, 3 equipas de scouting tops, 3 treinadores, 3 presidentes incríveis, tanto do ponto de vista financeiro como desportivo. Precisamos de boas compras, belíssimas vendas, que os jogadores que são vendidos a bom preço se ingrem lá fora, não é como o Gonçalo Ramos. Exato. E precisamos de 3 massas associativas que precisamos de tudo isto. 3 comunicações a favor da verdade esportiva mesmo, não é que lhes convém. Sim. Precisamos de muita coisa. Se tivermos isso, vai ganhar um, vai ganhar o outro, vai ganhar o outro. E depois o Sporting é campeão. A gente amanhã é igual. Sim. A gente sofre pelo Sporting igual. O Benfica é campeão, perdeu. O benfiquista vai sofrer igual a seguir.
Entendem o que eu estou a dizer? Mesmo nos campeonatos em que ganha sempre o mesmo, que é pior, como a gente vê normalmente em França ou na Alemanha, a gente vê os estádios cheios. O pessoal do Bayer Leverkusen... Foi o Dortmund que perdeu o campeonato em casa, não foi? Que aplaudiram no fim. Isso foi das coisas... o Bayer. Acho que foi o Foi o Dortmund. Leverkusen. O Leverkusen empatou em casa... Não, o Leverkusen ganhou agora há pouco tempo o campeonato. Sim, mas agora... eu acho que o Dortmund perdeu um campeonato e eles no fim ficaram lá todos a aplaudir. Sim, mas o Dortmund tem uma média Yellow de atendência no estádio superior a Mas qualquer isso- outro país, mas isso outro clube na Europa. Isso é a essência disto. Pronto, A vida e ganham tão continua. pouco. E depois mesmo assim, mesmo ganhando tão pouco e sendo canibalizados pelo seu próprio rival, porque os melhores jogadores dele, volta e meia, vão parar ao Bayern, o que acontece é que eles vão à final da Champions igual. É verdade. E já ganharam. Sim. Portanto, entende o que eu quero dizer? Epá, malta, se o Benfica for campeão 3 vezes seguidas, a vossa vida não muda. Ou do Sporting, ou o Porto. Portanto, siga, mas puxar pelo melhor, porque senão andamos aqui a queixar-nos sempre que o nosso futebol é uma tanga e a culpa é nossa. E vamos aproveitar este momento, que é o único, para mostrar verdadeiramente aquilo que nós queremos do futebol. Por isso, não sofram por antecipação. Desfrutem de duas equipas que claramente já mostraram que ambas merecem ser campeãs. Sem dúvida. Agora falta mostrar quem é que merece mais um bocadinho. É naquele jogo que se tem que mostrar. E só pode ser uma campeã, não há maneira melhor de tirateimas do que ser assim. Pronto, se fossem campo neutro, se calhar, mas também não era justo, porque jogou sem Alvalade. Portanto, pronto. É só desfrutar, malta. Não sofram por antecipação. Não fiquem malucos, ok? Não vai fazer diferença nenhuma. Tenham um juizinho. No vosso clubismo, no vossa paixão pelo clube. Ganhar ou perder, amanhã vocês sofrem igual, amam igual o clube. E festejem com Vale a a cabeça, pena. sobretudo. Exatamente. Malta, chegamos ao fim. E comportem-se nos festejos. Se alguém Também, ganhar claramente. ali, porque pode, não é? Comportem-se nos festejos. O ano passado o Sporting foi campeão, houve 0 de incidentes. E 0 de incidentes no Marquês não é só responsabilidade do Sporting, é também dos seus rivais, nomeadamente do mais próximo dos benfiquistas, Sem dúvida. que podem arranjar problemas sempre que quiserem, porque lá também já há gente maluca para isso. Exatamente. Portanto, é tão fácil fazer como fizemos o ano passado. E que ganham melhor, sem lesões, sem arbitragens, sem antijogos, sem árbitros manhosos, né? Pronto, não sei o quê. Pronto, e está feito, pá. Pronto, um bom derby para vocês. Yeah. Um Desfrutem. bom derby para os benfiquistas. E chegamos ao fim do nosso 4º episódio. Malta, Foi mais comprido, mas hoje era foi muito mais emocional. comprido, exatamente. Mas hoje havia derby para falar e Derby dos derbys. o derby dos derbys. Não se esqueçam de visitar as nossas páginas, o YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. Yeah. Ouçam no Apple Podcasts, no Spotify, na RTP Arena, vejam-nos E comentem. e comentem Não no se esqueçam YouTube. onde é que vão ver o jogo. Com quem? Onde vão ver o Com jogo quem? e com quem. E a tatuagem, vamos dar mais ideias se tiverem. A tatuagem, os underrateds e os overrated, Podem dos 3 mandar as grandes. era muito fixe também. Dos 3 grandes. Yeah. E... Por exemplo, não esquecer, esta do underrated e do overrated foi uma ideia que não fomos nós perguntar. Não, uma ideia que Foi vem um jovem, dos que nossos agora não me seguidores. lembro o nome dele, que mandou essa farpa e nós pegámos porque achámos um comentário legítimo. Tenho aqui, Temos foi tido- o GIP. Temos zero- tido zero sete. cada vez mais comentários em todos os programas, temos lido todos e selecionado, é óbvio que o Sim. Sérgio fica com a seleção, nós também temos dado ideias e Claro. temos falado sempre diariamente acerca dos Sim. comentários e tudo mais, mas o podcast não tem uma dimensão que tira as pessoas para fora. Portanto, aproveitem-se disso. Exato. Isto é um podcast pequeno. Portanto, o pessoal que está a ver pode ser Podem parte debater. integrante, é o que eu quero, é o que eu gosto. Podem é o que eu debater, gosto. podem Exato, lançar parte ideias, disto. podem comentar. E metemos o Anselmo fora daqui E pronto. e estamos todos em uníssono e o Rafael e eu no banco. E vemo-nos Para à a próxima semana. semana. Yeah. Um abraço a todos e muito obrigado. Até lá. Um abraço, malta.